Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Unique, estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu. Ligue agora para 52257100 e agende uma avaliação. A sua empresa merece uma conexão de verdade. A sua empresa merece Connect Max. Internet 100% fibra, telefonia fixa e atendimento exclusivo. Agende uma visita. Connect Max, conectada com a sua empresa. Seu sorriso merece um cuidado especial. Venha descobrir o jeito único que atendemos nossos pacientes. Aqui fazemos seus implantes com a qualidade de quem é especialista no assunto. Olá, eu sou o Dr. Álvaro, diretor clínico da Oral Unique. Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Unique, estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu. Ligue agora para 52257100 e agende uma avaliação. A sua empresa merece uma conexão de verdade. A sua empresa merece Connect Max. Internet 100% fibra, telefonia fixa e atendimento exclusivo. Agende uma visita. Connect Max, conectada com a sua empresa. Seu sorriso merece um cuidado especial. Venha descobrir o jeito único que atendemos nossos pacientes. Aqui fazemos seus implantes com a qualidade de quem é especialista no assunto. Olá, eu sou o Dr. Álvaro, diretor clínico da Oral Unique. Nada substitui o poder de um belo sorriso. E aqui na Oral Unique, estamos prontos para ajudá-lo a transformar o seu. Ligue agora para 52257100 e agende uma avaliação. A sua empresa merece uma conexão de verdade. A sua empresa merece Connect Max. Internet 100% fibra, telefonia fixa e atendimento exclusivo. Agende uma visita. Connect Max, conectada com a sua empresa. Seu sorriso merece um cuidado especial. Buenas noches, Mogi! Beleza? Boa noite, galera. Tudo bem? Estamos começando mais um Sharks Podcast. Hoje com a bancada completa. E aí, Emerson? Time inteiro? Que da hora, né? Que bom ter você gostoso aqui. Que quando bom tem- ter você aqui, Du. Dupla de dois é legal, dupla de dois é legal. Eu gosto muito disso. Vamos hoje conversar com uma pessoa muito querida, muito especial, muito nossa amiga,
Sandra Pissato. Cara, e aí? já passaram Oi. pessoas especiais por aqui, mas essa aí, ela tem um cantão aqui no coração, hein? Não? Oi, coisa boa de ouvir. Essa aí, É. Sandrinha Pissato. Oi, gente. Ai, super tímida. Vamos ver essa timidez É acabar só já. conversar. Que Aqui, bom ó. ter você aqui, Sam. Que bom ter você aqui. Então, eu fugi um pouquinho, né? Mas A gente como teve uns tudo tem, contratempos também, né? tivemos. Mudamos. Agenda deu uma complicada, mas a gente conseguiu. Mas tem a hora certa, né? É. Yes. Então, hoje é a hora certa. Eu tô super feliz de participar, de olhar para vocês, de quem que tá me ouvindo, quem que tá me vendo. E é um desafio, né? Porque Sandra eu Pissato, meu adoro. Deus, a Fábrica Comunicação com a gente, cara. A gente vai conversar bastante aí, mas a gente não pode começar o programa, Sandrinha, sem falar dos nossos apoiadores, né? Claro. Os nossos apoiadores, Barbearia Valentina que fica ali na Avenida régua. São Paulo. Ó, Barbearia Valentina, ela faz milagre nos seus filhos também, né? Eles amam. Faz milagre em todo Wesley. mundo. Sabe o que é legal? É filho, né? Não filho. É, só o eu seu filho tenho- Wesley que corta o cabelo lá. Não, os dois filhos e o Ribamar, meu marido, A geração, os três cortam família, os Wesley. meninos vão lá. É. Ah, com o Wesley, entendi. E onde é. só tá ele agora lá, né? Ele e um menino que tá indo aos sábados. O Juninho seguiu o caminho do empreendedorismo, O né? Juninho virou empreendedor. Abraço, Juninho. Sucesso. Abraço, moleque, gente boa também. E, cara, sabe uma coisa legal da atitude do Matheus, da barbearia? Ele foi lá, eu vi um post do Juninho, ele mandou, acho que uma cesta com algumas coisas, parabenizando ele. Poxa, assim, mostra que o quanto você quer ver as pessoas bem e ver crescendo, né? Sim. E esse é o Orgulho. Matheus. Exatamente. Esse é o Matheus. Ele é Demais. muito isso. Falei com ele hoje sobre esse tipo de coisa. Demais, ó, tá vendo? Se você quer procurar uma barbearia que tem essa atitude, eu acho que assim, atitude no conceito, atitude no corte, mas atitude das pessoas que trabalham lá também. Eu falei hoje pro Matheus também o seguinte, falei, cara, só não demite o Wesley, porque o cara, ontem eu cheguei tão cansado pra cortar o cabelo, e foi tão legal cortar o cabelo com ele, porque a gente conversa, é um papo tão orgânico, tão bacana. Nossa, ele e o demais. Wesley, assim, eu adoro barbearia, né? A história. E aí, há uns anos atrás, eu li uma história de um barbeiro inglês de Londres. Ele Vou estudou lá. comportamento. Vou lá. E aí, sabe o que ele treina barbeiros no mundo? Ele já veio 2 vezes para São Paulo e 2 vezes no Rio. Ele criou como se fosse uma escola para o barbeiro perceber o cliente, porque na região que ele tem a barbearia, começou a ter muito suicídio. Uau. E ele teve vários clientes que iam lá quinzenalmente, que eles eram aqueles caras metódicos, e vários se suicidaram. Aí ele começou a ficar inconformado. Como que eu não percebo que o meu cliente está nesse ponto? Ele foi, buscou a ajuda de um psiquiatra, ele pegou alguns profissionais, eu não lembro direito, que isso já faz mais de 6 anos que eu li essa matéria, e ele criou. Então ele vai para alguns lugares do mundo e ensina os barbeiros a perceber, porque o barbeiro ele tem uma relação com o cliente que é no masculino, né? Que é diferente do feminino. E é totalmente desarmado. Totalmente. Quando você muito senta na legal. cadeira do barbeiro, você se desarma de um... O cara põe uma navalha no meu pescoço, Isso. bicho. Isso. E assim, você constrói um relacionamento ali, né? Tipo, você conversa. Eu falo muito assim pro Wesley, né? Eu falo, Wesley, você é um ótimo cabeleireiro. Eu gosto aqui. Ele é um pouco fora de mão pra mim, só pra minha logística, mas eu me sinto bem em ir lá cortar o cabelo. É um lugar que eu conheço as outras barbearias, de amigos, inclusive, que me convidam. Eu falo assim, poxa, eu tenho meu barbeiro, sabe? Eu tenho o meu amigo que cuida... Teu cabeleireiro, vai. Esteticista, blá, blá, blá. Ó, vou cortar o nosso vídeo se eu cantar música aqui. Quem mais? Mas Mas ele, diga lá. só para fechar, o Wesley é tão talentoso porque é muito difícil cortar cabelo de homem. Sim. É mais difícil que de mulher. Isso que meu ele é me mais falou facinho. foi. O do Fernanda Emerson... Seu facinho. Mas meu é essa mais barba é facinho. difícil. Essa barba Mas ele corta de homem e de mulher, ele é danado. Ele tem isso um aí. talento incrível. E tem mais gente, tem mais gente. Não, mas antes só, eu sempre esqueço, eu sempre falo, fica ali na Avenida São Paulo. Pô, a Avenida São Paulo é enorme, né?
ela fica no número 227, tá? Então ela fica ali quase no início da Avenida São Comecinho Paulo. da Avenida São Paulo, É. antes de chegar na primeira bifurcação. Esquina com a Sérgio Plaza. Do lado esquerdo, olha pra quem só. tá subindo Eu ali. sou um Waze. Adoro isso. Do lado esquerdo, pra quem tá indo sentido bairro, né? Lá pra Isso, cima. Exato, isso. exatamente. Passando a Sérgio Plaza é esquerda. Tem uma loja de bike ali do lado. Isso, uma academia de esquina, É isso aí. E outro parceiraço que a gente tem aí, Casa Andorra. Casa Empório Andorra. E o que de é café. Casa Andorra que você trouxe, que você falou que ia testar aqui, aí pra ó. gente? Vai, vê aí. Eu Casa peguei Andorra. lá, Marcel, eu peguei um vinho. Na verdade, eu conversei com a Michele. tá? beijo. Mi, salve. A gente tava conversando, e sabe o que é legal deles? Eles se preocupam demais com o que a gente vai trazer aqui. Eu vou dar um exemplo. Eu sou um amante de vinho. Pra mim, vinho tinto, tá calor. Eles puxam minha orelha. Edu, o convidado pode querer um rosé, pode querer um drink. Chegou no final do ano passado, no último mês, o Marcel puxou minha orelha e falou, não, pô, leva um gin lá. Eu falei, cara, mas eu não As sou a taças Michelle, estão ali, eu ó. sou a galera que As taças de sabe gin fazer. estão todas aqui. O Emerson segurou a bronca. Eu falo pra Eu Michelle. faço. Eu falo, olha, se o Emerson não vier, eu não me responsabilizo de intoxicar um convidado aqui. Então eu prefiro servir um vinho, né? E aí ela me mandou um Paso de los Andes, um Cabernet, né? Tá? Muito, muito gostoso. Eu já tomei esse vinho aqui, vale muito a pena. Você abriu esse em casa? Diversas vezes. É um vinho custo-benefício muito bom. É um vinho de mesa, assim, pro dia a dia, sabe? Não é um vinho que você vai... Eu dou um exemplo, assim, porque lá você encontra de tudo. É um vinho que você vai falar, por exemplo, assim, pô, vou cozinhar, vou fazer uma coisa no jantar, no evento especial. E qual que eu falo a diferença? E não significa que ele não é especial. Mas tem faixas de preço, tem o momento que você está também. Você pode querer algo mais encorpado, você pode querer algo que tenha alguma complexidade maior. Esse é um vinho simples de tomar. Um vinho Posso que vai tomar bem na aí minha com um monte de- caneca? Cara, você pode, cara. O Emerson sempre vem. Hoje a caneca é de onde? Hoje a caneca é de João Pessoa, a cidade que eu tive semana passada. Só por isso que pode. A Sandrinha Cidade deixou só fantástica. por isso. Casa Andorra fica na Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, número 678. Você pode ir lá para comprar suas bebidas, você pode ir lá para tomar um café, fazer um happy hour, almoçar, tem um almoço legal, Não sazonal, muito Almoço bom, Sandrinha, fantástico, muito Sam. bom. Muito bom. E assim, eles vêm mudando, tem a assinatura de um chefe, eles sempre vão mudando o cardápio, porque eles pensam muito nessa questão da sazonalidade, para não ficar também a mesma coisa O de que sempre. tá bom hoje não tá daqui Entendeu? 6 meses, por conta de safra, Muito legal, enfim. muito legal. Então, ó, vai lá, procura a Michelle, procura o Marcel, fala que você veio aqui pelo Sharks Podcast. Eles vão ter um enorme prazer em atender vocês. Ah, poxa, eu tenho muita vontade de tomar um vinho, mas eu não entendo nada sobre vinho. Vocês vão ter uma aula de vinho lá, e uma aula assim muito humilde, uma aula de pessoas que realmente estão ali interessadas em te ajudar. Gostam de ajudar. Exatamente. Gostam de ajudar muito. E eu queria, o último recado de hoje, pessoal, eu tô lançando uma marca minha aqui, ó, é uma marca que tem um posicionamento bem forte aí, polêmico no mercado. Eu não vou entrar muito nesse assunto, mas vai hoje lá Polêmico, na polêmico. Exatamente, Osso polêmico. Burger House. Quem conhece a Osso Burger House em Mogi, não preciso nem falar, Felipe. né? Exatamente, Felipe, Gui, são parceiraços. E eles têm um pub lá agora que é o Subosso. Subosso vai lançar um evento hoje lá, e de inauguração dessa marca que eu estou fazendo parte aqui, que é o It Social Club. E ela tem um conceito ativista, eu vou explicar mais na hora, quem quiser chegar lá, tomar uma cerveja, comer um hambúrguer, escutar um bom som. Hoje vai ser uma discotecagem do DJ Rafael e vai rolar muito rock and roll. Chega junto com a gente, toma uma cerveja e se me encontrar lá, Edu, vim pelo Sharks Podcast, a primeira é por minha conta, beleza? Espero vocês lá. Chega de milongas, não vou falar pra vocês aqui agora, porque o Edu, negócio tá vim pedindo. pelo Sharks Podcast. Exatamente, pode chegar lá, a primeira é por minha conta. Boa. Coisa boa. E vamos conversar um papo aqui com a Sandrinha. E aí, ó, enquanto a gente vai conversando com a Sandrinha, eu vou servir um vinho pra você, Sandrinha. Ok. Pro nosso amigo aqui. Primeira vez que eu vejo uma pessoa tomando numa... Primeira não, de repente, quando você tá numa casa que não tem uma taça, você não vai deixar de tomar um vinho? Cara, minha Aqui caneca já de João é. Pessoa. Sam, conhece João Pessoa? Não conheço. Eu amo fiquei o Nordeste, gente. eu fiquei surpreso com a cidade. É uma ótima cidade. É uma cidade em construção plena, todo assim. mundo que vai pra lá volta encantado, A né? cidade tem barulho de canteiro de obra, sabe? Tudo acontecendo assim. Tá muito legal. Fui pra lá, fiquei 10 dias lá na casa do meu irmão. Fernando, te amo, cara. Sua irmã mora lá? Ele tá entre lá e aqui, tá se preparando pra mudar pra lá. Que da hora, cara. E aí a gente ficou lá.
Vamos passar o ano novo lá, dá um puxadinho aí, né? Você é todo mundo que mora na praia, dá licença aí e tal. E eu gostei demais de João Pessoa. Cidade muito, muito acolhedora, o povo muito bacana, foi Familiar, bem legal. Saúde. Saúde. Sandrinha, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Viva. E vamos nos embebedar. O pessoal vai me porque- cancelar porque eu pouquinho. tô tomando vinho na caneca. Ah, vai, porra. Vai nada. Ai, Deus, Deus. Gente, eu vou falar uma coisa aqui. Eu tô tentando fazer um trabalho de evitar de falar palavrão. Eu sei que é foda, mas eu vou tentar. Beijo, mãe. Vamos lá. Vamos começar esse programa aí. A Sandrinha tá aqui, tem muito papo com ela. Sandrinha, sabe o que eu tava lembrando? A primeira vez que eu te conheci, você lembra? Não. Eu lembro perfeitamente. Sério? Eu não era membro BNI ainda. A Karine era a responsável da cadeira. Ah, Só eu que eu lembrei. comecei... Aonde é? Fala aí, como você lembra? Ué, onde era antes das reuniões? Não. Eu te encontrei numa reunião do Power Team da construção na Helix. Eu não conhecia ninguém. Quem me recebeu? Você. E você não era do Power Team. Era, Não. mas Você era. era Mas diretora de... Você acha que era... Anfitriã. Não, de performance. Não, eu fui lá porque eu quis conhecer o Power Team. Então, tá vendo? Escutar como é que ele mas você já, rolava. mas você já era anfitriã naquela época. Já era? Já. Nossa, 2019. Pode ser. Anfitriã. Coordenadora de anfitriã. Não vou lembrar. Eu conheci ela numa reunião do BNI. Mas na reunião geral. Na reunião geral, eu não era membro. Ela chegou pra mim, me olhou meio de lado, assim, o jeito que ela faz assim, e falou assim: "Você é o convidado da Patrícia Ceola?" Eu falei: "Sou." Ela falou: "Seja bem-vindo." Pronto, acabou. Me apaixonei. Apaixonou. Oh, Apaixonei. delícia. O meu, na verdade, assim, a gente Tá chegou bom bem demais. cedo. A gente chegou bem cedo lá na Helix, né? A Karine falou assim, olha, da parte de Power Team de construção, eu não tenho os conhecimentos que você tem, vai lá, né? Falei, ok. Aí eu só conhecia porque eu fiz um curso de PNL há muitos anos atrás com o Felipe Verona, mas eu não sabia que ele era do BNI. Então eu cheguei num campo inexplorado pra mim, assim. E aí eu dei de cara com você, a gente ficou conversando um tempão, a gente chegou bem cedo ainda, chegamos lá, o Marcos Londres não tinha arrumado nada, a gente ajudou ele a arrumar. Aí foi muito legal, eu conheci você, eu voltei falando pra Karine, falei, nossa, eu conheci uma moça muito legal, é a Sandra. Ela falou, mas a Sandra não faz parte da construção. Eu falei, olha, eu sei que ela é da parte de marketing. Cara, ela ficou conversando, você falou da sua história, que você morava no interior, quando você chegou menininha, acho que Mogi, não, menininha do interior, você contando a história do interior. Eu nasci numa colônia de italianos, Isso. em Jumirim. Que Você era... não é mogiana. Não, eu tenho uma grande parte do meu coração é mogiano. Porque a maior parte da minha vida eu estou aqui, sou muito grata a Mogi. E eu tenho amigos maravilhosos, tenho meu amor, Ribamar, conheci aqui. Nossa, amor, né, Riba? Você conheceu o Riba Aqui, é. Então, família consolidada em Mogi. Meus Mogi. meninos são mogianos. Com quantos anos você chegou aqui, Sam? Eu cheguei aqui com... Ixi, gente, essas coisas eu nunca lembro. Tá bom. Mas foi em 82, então eu devia ter 22. Em agosto de 82, eu Nossa, acho que tinha foi. Eu era um bebê, eu nasci em 82. Em agosto, muita gente. em agosto de 82 eu tinha 7 meses. Você é de 82 É uma também, né? humilhação, Também. É sempre uma humilhação, por isso que eu não gosto de falar em data. Nada, é muito louco, é muito louco. É muito louco. Porque eu vim para Mogi, eu tinha uns amigos que moravam aqui, era a República. E eu vim uma vez e eu enlouqueci, porque lembrava Londres, nunca fui. Mas eu tinha O que via em certeza. revistas. Não, esburacado e O chovendo. Não, o centro Nada. histórico Era era, legal, maravilhoso. era legal, Tinha eu- neblina às 6 da tarde. Como é que era ali aquela região da estação que tinha... Era meio que uns mini zoológicos, tinha uns animais, Não, a Praça, a praça do Relógio. do Relógio. Era muito legal. Depois disso que um Tinha cara bicho? fez. Tinha, era sensacional. Foi no governo do Machado, né? Aí, Essas o coisas eu Golfeiro, lembro. Não sei, É. E eu fui, sabe onde eu fui morar? Na Praça 1º de Setembro, que era ponto final de ônibus. Sim, enchia d'água. Total, a gente ficava Era da doideira. janela vendo cobra, capivara. Qual que é a 1º de setembro? A 1º de setembro é ali onde tem as barraquinhas de lanche Sei, e sei, tudo. sei. Ali na 1º de setembro, a minha avó, assim, eu nasci, quando bebê, eu nasci na Capitão Mariano Franco, é isso?
Ali pra cima. Pra cima, Rua da Feira. Eu adoro Eu desci aquele lugar. e aí com meses eu fui morar onde a família do meu pai nasceu e cresceu, foi criado. Minha avó, Geni, morou lá tudo. Que é na Aleixo Costa. Que Gente, na frente da Praça da Eugênia. Eu vivia ali. Estava no Coronel e era assaltado pelos trombadinhos ali. E nasceu onde, Sam? Eu nasci em Jumirim. Jumirim. Que era Jumirim. Era um distrito de Tietê. Jumirim, essa aí entra pra lista da cidade do Áuleo. Como é que é o nome da cidade do Áuleo? Você lembra? Putz, velho, não lembro. É um mas nome bacana também, hein? Se ele Eu estiver não sei. assistindo, olha. Áuleo, onde você manda o mora, nome né? da Manda aí. cidade aí, Áuleo. E era um distrito de Tietê. Tá. Hoje é uma cidade. Jumirim hoje é Deve município. ter uns, sei, 1.500 habitantes. Putz, é pequenininho. É, pequenininho. É aquela cidade que todo mundo conhece todo mundo. Tem duas filho ruas. de não sei quem, que conhece não sei quem, assim, né? Cidade bem massa eu essa nasci cidade. lá, com 13 anos eu mudei para Laranjal Paulista, que é do lado. Do lado, tá? Depois, com 18, eu mudei para São Paulo e com 22 eu vim para cá. Então, você vê, a maior parte da minha vida eu tô aqui. Então, Não, eu amo. sensacional. Mogi é foda, não é, Sandrinha? Eu acho uma cidade muito legal, assim. Mogi, aí. Então, não, é porque tem elementos incríveis. A cultura. É isso que né? eu ia perguntar. O que você gosta de Mogi? Eu amo a festa do Divino, a cultura. Aspectos Eu tô culturais. sentindo A falta colônia da festa japonesa, sabe? Eu gosto da colônia, muito da cultura. Eu gosto da natureza, adoro. Nossa. Vocês viram a que essa semana apareceu uma onça em Guararema? Sim, sim. Grande, hein? O mês passado, aqui Grande. em um condomínio desses novos aqui da Mogi Bertioga, Tá. apareceu uma e essa semana apareceu uma em Guararema. Isso é legal. Isso Grande, é uma característica. onça grande. Não, mas isso é fruto de área de preservação. Quanto mais você tem... Só que assim, também tem um problema. Eu agora vou falar pela parte ambiental, que é a que me cabe. O problema é que cada vez mais os condomínios estão chegando mais Entendeu? próximos das áreas de preservação. Por que a gente vê? Porque eles estão cada Porque a vez mais gente próximos. está muito perto O lado deles. bom é saber que existe ainda, que Uma são onça parda, né? é, Uma onça parda enorme. Ai, gente. Mas enorme, você falando linda. de É aspectos culturais de Mogi e de ambientais, a Cá, quando ela veio para Mogi, a mãe dela é daqui, casou com o pai dela em São Paulo, então teve vida, constituiu família em São Paulo, Zona Leste. A Karine, quando ela casou comigo, ela já tinha acesso a Mogi, porque uma da parte da família dela veio pra cá, mas ela falou assim, quando ela veio trabalhar a primeira vez em Mogi, ela fazia o contrafluxo, então via de São Paulo pra Mogi. Ela falava que quando ela descia a Mogi Dutra, quando você olha a Mogi de frente, ela falava que, toda vez ela falava assim, eu sinto uma paz no meu coração quando eu Mas olho essa aquela paisagem. imagem ali É demais, é um abraço aquilo Eu ali, né? gosto, não é? cara. Isso Eu- é uma coisa que Eu me gosto. encanta. Eu em sou Mogi. apaixonado por viajar, vocês sabem. O Du, então, mais ainda. Né? Sam também sabe da minha história com viagem. Mas voltar pra Mogi bom. e quando você faz aquela É. curva que, Eu tenho, que abre assim, Mogi ali na sua frente, Sabe, é engraçado, muito louco. eu tenho orgulho, assim, antes dos meus pais partirem, eu sempre trouxe muito eles para cá. Tá. E eu adorava trazer, eu me sentia orgulhosa, assim, a hora que eu estava chegando na serra, aí eu falava, aí meu pai, aquela é tal árvore, né, os dois da roça, e meus irmãos sempre frequentaram muito, e todos os meus amigos mais íntimos conhecem minha família toda, né, Pode sempre crer. participaram, eu tinha muito orgulho. Mogi, assim, esse conservadorismo, né, mas não é exclusividade de Mogi, né, é ok, que sempre segurou muito, eu acho que muita coisa. Eu trabalhei 5 anos na revista Ato, que é uma Sim. revista que foi um divisor de águas, de extrema qualidade e tal. Eu trabalhei 5 anos. E eu lembro que o seu Hernani, o pai do Márcio, né, de Paulo, o seu Hernani era o dono, ele e o filho, e o Valdemar Costa Filho, né, o Tá. seu Valdemar, que foi prefeito 4 vezes, se eu não Sim. me engano, de vez em quando ele ia lá. E era muito engraçado escutar ele falar, né? Eu não entendia a questão da estrutura de elite social, eu não entendia isso em Mogi ainda, né? Fui entender isso muito tempo depois. Mas ele falava, para mim cultura é coisa de viado. Então ele entrava, ele fechava o teatro. Ele não valorizava a cultura, era a visão dele. Então, eu estou dando isso como exemplo porque isso alimentou Mogi muito tempo. Só que faz tempo que isso está mudando.
né? Total, então, Mogi total. tem muito artesão, tem muito artista plástico, né? Tem muito Verdade. músico, Eu tem, que vim é pra, uma cidade eu que vim linda. pra cá, Concordo. eu É que linda. vim pra Mogi há 10, 11 anos, não fazia nem ideia dessa história. E hoje vendo tudo que é toda a cena cultural que a gente tem na cidade, de tudo, né? De música, de literatura, de artesanato, não fazia ideia de que tinha acontecido um troço desse por quase A minha décadas, família, né? a minha família ela tem um lado relacionado à cultura, da música, né? Então, por exemplo, meu pai foi muito envolvido em escola de samba. Minha mãe nasceu na Acadêmicos do São João. Foi criada dentro da escola de samba. Eu desfilei na Acadêmica. Eu Era desfilei, sensacional. eu desfilei a primeira vez numa escola de samba aqui em Mogi, Eu também. no ano, mentira. o ano antes da pandemia. Sério? Fui sim, fui Eu campeão, nunca, fui campeão. eu nunca fui, eu nunca fui ligado assim Fui à campeão. cultura que meus pais tiveram nesse sentido. Mas assim, Mogi, se você é um mogiano, não é difícil você ver a cultura presente. Casadão da Mariquinha, Cara, eu acho bares que eu- culturais assim que tem. Hoje muitas vezes até fazem um termo pejorativo. Ah, mas você vai naquele lugar, o lugar não sei o que tal. Mas tem muito bar, tem muito local que surgiram muitos artistas bacanas. E por um tempo eu fiz parte do coletivo que se envolvia na virada cultural mogiana, que é a virada cultural do interior, que acontece depois da sim, virada. já fui muito. A gente cuidava do palco da música eletrônica. Com os amigos, inclusive esse Rafael que vai tocar hoje lá no Osso com a gente. E assim, então a gente ficava sabendo de todo o movimento de todos os palcos. Aí você enxerga a gama de artistas, a pluralidade que tem de tudo, desde o teatro, desde de artista plástico, de alguém que faz sarau, poesia. E é muito rico isso em Mogi. Sim. Aí, por exemplo, através da dona Lúcia Nomura, conheci o pessoal que faz a gestão do Casarão do Chá, que tem muito evento. Aí você fala assim, não é só o centro histórico, não é só o centro de Mogi. As periferias emanam riquíssima. e transbordam cultura. Sabaúna, é muito legal. Exato. A Muito festa, legal. acho que tem a festa do Divino de Sabaúna, não tem? Tem. E a semana... Ai, gente, semana passada veio o filho do Lô Borges e do Nossa, Beto Guedes. Clube da Esquina. Tocaram em Sabaúna. Eu não fui por causa da pandemia, porque eu sabia que era um lugar pequeno, que ia encher, não fui. Me controlei, assim, mas eu sabe... E aí eu te pergunto muito uma coisa, legal, falando né? sobre isso. Você é uma pessoa do marketing, né? A gente vai falar sobre marketing muito ainda, mas eu queria te perguntar uma coisa. O que você acha da disseminação desse tipo de conteúdo que é tão rico? Ele não chega nas pessoas de forma correta ou as pessoas não se interessam mais pelo conteúdo? O que você vê assim? Porque assim, é muito fácil hoje você descobrir, olha, e nada contra, tá? Eu não tô colocando isso de forma pejorativa, que fique bem claro. Sem julgamento. Olha, vai chegar a Anitta em Mogi, lota, bum. Vai chegar o Lô Borges, vai vir um artista de sarau e tal. Quase você não vê divulgação em nada sobre isso, ninguém se interessando, talvez patrocinadores, pessoas que apoiam, incentivam a cultura. Você enxerga isso de uma forma que... Você enxerga algum modelo que isso possa mudar? Que possa se interessar, as pessoas possam se interessar mais? E não que você vá tentar buscar o que uma Anitta é. A gente está falando de um mainstream. Então, eu coloquei dois eixos diferenciados. Mas assim, como as pessoas se interessam, para resumir, como as pessoas se interessarem mais pela cultura através do marketing? Nossa, fui longe agora, hein? Você Caraca. foi longe. Falei caraca, hein? É que assim... Eu tô tentando processar ainda. Tipo assim, eu queria entender. Sabe por quê? Porque hoje, gente, tudo é nicho. Sim. Então, não sei que ano, Putz, cara, não vou saber. A gente fez um festival aqui, um evento que chamava Quinta Blues. A Fábrica e o Citolab. Tá. Que o Marco Aurélio Andrade, que era do Megandra, né? Hoje ele é psicólogo, ele é da Integrata, uma clínica. Ele era o dono do Citolab, um dos sócios. E o Marco, ele tem um primo que só trabalha com bluseiro. Ele é carioca, esse primo dele. Então ele trazia a galera pro Bourbon, né? Que eles tocavam lá sexta, sábado e domingo. Que é o circuito. Que bombava. Tinha até o da rua eu fui várias vezes.
E aí na quinta os caras ficavam à toa. Aí foi a ideia deles e a gente abraçou. Então chamava Quinta Blues. Cara, a gente trouxe e custava 30 contos. Gente de qualidade, Nossa. tocando no Peter circuito. Medcat, o Flávio Guimarães, gente do mundo todo. Era maravilhoso. Outro dia eu estava vendo umas fotos, que eu fui arrumar uma sessão de fotos da minha casa. E assim, era um desespero para levar gente. Era um desespero. E saiu no Diário de Mogi, que era um veículo excelente na época, no jornal. Saiu na rádio, saiu no Mogi News, acho que tinha. Era isso, e cartaz por aí e tal. Iam sempre as mesmas pessoas. Porque era quem gostava daquele som. Então eu acho, por exemplo, tudo é muito nichado. Isso é um problema. E quem fez isso? A internet. Então, se hoje a gente tem a Anitta, que tem milhões de gente essas milhões de pessoas, todas querem ser a Anitta. E uma coisa interessante, deixo bem claro, acho sensacional, ela tá no top das paradas de sucesso. Isso mostra que o brasileiro ele tem capacidade de competir com qualquer pessoa do mundo. A gente não tá menosprezando a Anitta. Sim. Não é que, vamos fazer um corte do Sharks assim, bom, que ninguém tenha, nem pense em fazer isso, nem perca seu tempo fazendo isso. Assim, o conteúdo aqui é muito mais vasto. A gente tá falando dessa questão de nicho, né? E aí, por que vira? Porque é muita gente vendo aonde ela vai, o que ela vai fazer, o que ela vai vestir, aí tudo vende, o que ela usa e tal. Aí, eu, por exemplo, eu gosto demais de música. Acho que de todas as artes, a música para mim é a principal. Para mim também. A música ela tem um poder absurdo sobre mim, então eu valorizo muito. Eu tenho música pra tudo. Então, eu também. Eu tenho música pra tudo. Olha, música é uma coisa que conecta muito, né? Então, eu gosto, mas eu não ouço Anitta. Na verdade, eu nem conheço a música dela, não me interessa. Já escutei e tal, mas não sei reconhecer. Eu gosto de... E assim, mas se você um dia parar pra escutar e se algo for interessante pra você daquilo... Eu vou escutar. Você vai sentar. É música. Sim, É música. Sim. Mas eu gosto... eu gosto de música, né? Eu adoro ópera, adoro. Na outra encarnação, eu quero ser cantora de ópera. E bailarina, já decidi. Massa, as duas Eu coisas. só quero ter cabelo. Você só quer ter cabelo? Só quero ter cabelo. Quando as pessoas perguntam assim, você entrou numa... Vamos falar de uma brisa filosófica, né? Tipo, o que você quer ser na próxima encarnação? De verdade, eu quero ser eu. Tá certo. Eu errei pra caramba. De novo? Mas eu acho Não, muito entendi. foda toda a conexão que eu tive. Porque assim, vou dar o exemplo da música. Eu vivi tantos momentos na música, e eu fui em muitos momentos um eterno crítico de, por exemplo, música clássica, de jazz, de blues. Teve uma tarde, um dia o Felipe e o Danilo lá da Deva, eles fizeram uma tarde de jazz. Eu fui, tão bom, né? eu só fui porque tinha vinho. Eu fiquei encantado. Jazz é maravilhoso. Mas o Du ele deve ter vivido uma coisa que eu e a Sandra não vamos viver na música, né? Que é entregar música para as pessoas. Eu não me considero um músico. Mas você tocou, você foi DJ. Eu tive bandas, eu tive mais de 10 bandas. E a música tá isso no eu meu nunca sangue. vou ter. Eu também não. Meu pai é DJ, a minha influência da música ela é muito forte. E eu tenho essa viagem, sabe? De quando eu tô escutando música ou quando eu tô num show, igual semana passada. Semana passada eu tava no teatro, Pedra do Reino, em João Pessoa. Nossa. Voz e violão, Alceu Valença. E aí Acho que você postou. Postei. E aí eu fiquei nessa brisa de novo. Eu falei, porra, se eu tô aqui sentado, né, curtindo o som, imagina o cara que tá entregando esse som pra todo mundo. Imagina o que ele tá sentindo ali em cima. Puta que pariu, cara. Não, é foda. Né? Então, o músico, o cantor, o DJ, enfim, todo mundo que entrega a música, né? Fica imaginando a energia que essa galera
troca. Porra, Não, e é muito uma louco, arte é muito louco. complexa, né? Porque Total. uma vez assisti uma palestra que era, não lembro a ordem, mas era música, filosofia e matemática. Tá. Eu queria assistir de novo. Até hoje, aquilo reverbera, porque, olha... Aí e você fala pra alguém que escuta alguma coisa hoje, Vamos falar de pop. que matemática tem a ver com música, que música tem a ver com matemática, a pessoa não entende. A pessoa fala que não, que é bobagem. Eu costumo chamar ele de meu mestre, né? Eu chamo ele de mestre, que me ensinou música eletrônica, porque assim, engraçado que o meu pai, eu brinco que ele discotecou na Santa Ceia, né? E assim, ele é o dinossauro de Mogi, todo mundo conhece ele, Jair Amadeu, né? Salve pai, tô devendo uma visita pra você. E assim, quando eu ia tocar, depois já de ter aprendido, pessoal, eu tinha um peso muito grande, o pessoal falava, pô, você é filho do Jair? Eu já subia tremendo pra tocar. Quando eu pegava o CDJ, picape, o que fosse ali, caramba, mano, o cara tá me olhando ali e ele espera que eu seja meu pai. E por muitos anos eu tive um bloqueio gigantesco sobre isso. Mas eu nunca aprendi com meu pai. Eu aprendi com um amigo do meu pai. Meu pai tinha todos os equipamentos, a gente não tinha um relacionamento assim próximo a ponto dele ser o meu mentor daquilo. O amigo dele me ensinou. Esse amigo dele, DJ Toshi, cara, se um dia a gente trouxer ele pra conversar aqui, ele é insanamente foda. Ele me ensinou, ele é um cara que ele produz música e hoje ele trabalha com a terapia em relação à música. Porque a questão da reverberação... Toshi, posso estar falando besteira, mas o pouco que eu sei que a gente já conversou. Questão de notas musicais, da forma com que ela reverbera, ela pode curar doenças. Sim. Já ouviu falar em eutonia? Não. É uma terapia com a música. Eutonia. A Fernanda Moretti, uma bailarina aqui de Mogi, ela é especialista. O Toshi, ele tem isso. Então, assim, olha o caminho, como você falou, da matemática, tudo. Se você não entender, por exemplo, você vai fazer qualquer música, qualquer coisa, se você não entender o mínimo de um compasso, você vai fazer uma porcaria. E o compasso tem quantidade, é matemática. Tem números ali envolvidos. E as pessoas acham que... É porque, assim, hoje, a própria tecnologia deixa as pessoas preguiçosas. Você baixa um app hoje, você faz um sample em 2 minutos. Você coloca qualquer coisa, tum, tum, pá. Pum, pum, pá. Ele já põe no compasso, já põe a primeira nota, já põe a segunda nota, já põe a terceira nota. Quando você vê, você põe você ripa uma música de alguém, pega um corte, e aí você faz, pum, você já montou uma música. Teve um grande, agora eu não vou lembrar, posso falar bobagem, mas teve um grande músico no passado que fazia música só com base em matemática, porque era surdo, não tem um lance assim? É uma parada assim? Não sei. Tem. Cara, tem muitos músicos assim, malucos de várias formas, assim, né? Você tem, por exemplo, não exatamente surdo, mas você tem o Ray Charles, que é um cara que eu amo, assim, o cara, tipo, o cara ficou cego, né, e o cara... A música, ele é sentir, assim. E é um jazzista fudido, né? Tipo, o cara, até o próprio filme dele, Ray mesmo, né? Mostra, pô, como que você toca, tal, você não sabe, tal, não, mas sim, tal, essa aqui é a nota tal, não sei o quê. Aí ele vai pegando, sentindo as notas, tal, o cara conta passos, ou para chegar na sua casa, eu sei que tem tantos passos, nota, recebe sempre uma quantidade de nota em $1, por exemplo. Quero tudo em $1. Então, assim, várias coisas você aprende. Então, assim, você tem que lidar com as situações. E eu acho que a música, o artista, eu acho que ele também lida com uma coisa que é o ego interior. Porque muitas vezes é o que você quer produzir, muitas vezes você está produzindo uma arte e você não gosta, você engaveta. E aí, assim, é tanta coisa. Imagina um pintor, por exemplo. Quantos pintores são só reconhecidos depois de sua morte? Por que ele não é reconhecido em vida? Porque muitas vezes ele mesmo se sabota. É doido isso, né? Mas é bem complexo, hein? Total, o mercado de obra de arte é bem complexo. Né? E pena que eu só tô com vinho aqui. A gente podia fazer um programa de 10 horas aqui. Eu sempre tive uma vontade de ter um bar. Mas assim, todo mundo que eu convidei para ser sócio, todo mundo declinou. Não sei por quê. Eu abro com você, mas vamos ver se a gente entra vai nessa lá, aí vai rolar um som. Sei lá, Chico Buarque. Legal. Chutei. Aquela noite. Só que ninguém vai conversar. A gente só vai ouvir e vai conversar sobre a obra. Sim. É como se fosse uma orquestra
Só que os músicos somos nós falando sobre o que a gente sentiu e entendeu da obra, sabe? Da música. Aí todo mundo que eu convidei falou, não vai dar certo, porque não vai mesmo, né? Ninguém vai aguentar. Eu vou, eu aguentaria, mas não vai rolar. Mas de tanto que é bom... não vai. Não, eu acho que sim, eu consigo entender o que a Sandrinha falou. Você coloca 7 assuntos na mesma frase, cara. Então, como é que você vai ficar falando só então, da obra daquele cara? Não, mas aí é o seguinte, eu vou colocar 7 assuntos na mesma frase, eu vou colocar 150 pensamentos em uma estrofe da música, mas é o seguinte, que vai gerar conteúdo, vai. Mas o que eu quero dizer assim, o meu problema na verdade é que eu vou falir o bar. Você vai falar, eu vou ser a chata, porque não é pra conversar. Não, eu não vou conversar, eu vou estar bebendo, mas eu vou falir o bar e eu vou morrer de como alcoólico. Eu amo beber, Sandrinha. É bom, né? Eu gosto também. Eu gosto demais, só que isso aqui pra mim é uma paixão, isso aqui pra mim é uma verdadeira droga. Mas é uma droga, né, gente? É uma verdadeira que eu digo, porque tem umas, por exemplo, que as pessoas falam que é droga, né? Mas não vou entrar nesse aspecto de novo. Entendi. Mas assim, essa aqui, por exemplo, é uma droga que assim, me gera um êxtase muito grande, assim, a ponto de eu conseguir conversar muito bem, que eu consigo... Não é aquilo que você vai sair radical dirigindo, nem quero. Mas, poxa, tomar um vinho, ouvir uma boa música, conversar sobre ela, assim. Eu tenho esses momentos com a Karine em casa. Isso é muito bom. Imagina isso num bar. De verdade, nossa, é interessante. Em vez de ter um bar, por que não uma noite disso? Na verdade, a ideia era essa, né? Ó, super top, hein? Bora fazer uma noite assim. Dá pra fazer com uma galera... Então, ó, vou voltar lá pra tua pergunta. Do marketing. Sabe por quê, gente? Porque o conteúdo, hoje tem muito conteúdo. Muito, muito, muito. Por isso que as pessoas estão enlouquecendo. Tem uma facilidade de chegar nele maior ainda, né? Mas o que rápido, é né? Conteúdo pra mim? Aí, isso, você vai falar de uma coisa muito boa. Diga lá. Conteúdo. Então... O que é conteúdo? Que conteúdo que faz com que a Sandra seja ela, né? Que tenha significado para mim, que tenha a ver com como eu sinto e vejo e pratico a vida. Então, por isso é muito... complexo. É complexo, mas assim, o que eu quero dizer? Deixa eu achar aqui. Diga lá. Por isso, tudo vira um nicho, porque como veio muito conteúdo, e cada conteúdo tem um tipo de... aquele perfil de pessoas que se identificam com ele, né? Isso é nicho, né? Isso e foi nichando, E foi nichando, porque é assim, eu não vou assistir... se o mundo for acabar, e aí eu tiver que escolher entre, sei lá, uma live da Anitta e uma live do... Nem live, ou um vídeo, qualquer remake, coisa assim. Ou um filme antigo. Da Anitta, eu vou assistir um filme, assim, porque eu não tenho identidade com ela como artista. Tá. Né? Com pessoa eu não conheço, acho até que ela é uma super A empreendedora. arte dela não te prende. A arte dela, pra mim, não tem, eu não tenho nenhuma. Sabe uma outra coisa que eu acho sobre conteúdo no geral? Conteúdo no geral é o seguinte. Você viu como a gente começou a falar? Pô, 1º de setembro. Pô, aquele lugar que tinha... Lembra da Praça do Relógio? Que tinha animais. Nossa, tinha animais, sim e tal. Tinha bicho preguiça na árvore. Tinham lagos de peixes. Tinham ali cercadinho para alguns animais, né? Que não apresentavam tanto risco. Não era tal. onça. Não. Mas o que eu quero dizer sobre isso? Droga. Eu brinco com a minha filha assim. Eu tento me enquadrar no mundo de hoje. Eu sou o chamado cringe, né? O cringe, na verdade, hoje em dia é o seguinte. Eu vou falar com a Rafa, assim, eu tô no carro com ela indo pra escola. Eu falo, pô, Rafa, lembra daquele meme? E sem brincadeira, um meme de uma semana atrás. Ela fala assim, não. Porque o conteúdo, hoje em dia, antigamente, assim, você falou, poxa, estava no jornal, estava numa revista, estava num release, estava ali, de repente, num filme, num teaser, qualquer coisa. Mas você se interessava pelo conteúdo. E você esse conteúdo consumia ao ponto de fixar. Sabe né? quanto você consome hoje em dia? 30 segundos. É isso aqui. As pessoas fazem assim hoje, ó. 8 segundos. 8. Tem pesquisa. Então, mas aí eu falo pra você. Eu fico pensando, o que vai ser dessa juventude lá na frente? Eu citei minha mãe do carnaval, eu citei tudo. Eu acho que a Rafa, ela não sabe que eu fui DJ. Porque não se interessa. Se interessa por conteúdo. E, gente, eu estou falando da minha filha. Eu acho que, assim, conteúdo que as pessoas fazem assim, ó. É tudo tão supérfluo.
A música hoje em dia é assim, quantos anos Beatles ficou nas paradas da Billboard? Hoje, posso estar falando uma besteira, mas parece que é cíclico demais, o negócio muda como a gente troca de roupa. E a galera comemora quem bate lá e cai. Bateu, ficou no topo, apareceu em primeiro. Aí a gente é chamado de saudosista. Só bateu. Nossa, mas você escuta assim, fala, desculpa, tem coisa boa de hoje em dia. Tem muita coisa boa. Tem muita coisa. Sabe de onde eu escuto muita coisa boa? No hip hop. Eu amo escutar Djonga, eu acho Criolo, Emicida, tem muita galera aí, tipo, fazendo um som foda. Uma coisa, falando em cultura, uma coisa que me chama a atenção em Mogi, e eu sou um espectador de internet disso, as batalhas de rima de Mogi das Cruzes. Nunca vi. Tem. Ali no... Eu não sei onde tá agora, mas as últimas que eu vi, elas aconteciam ali no Terminal Estudantes. Tem um ponto ali, do lado da minha casa? Criativo demais, a galera ali, tipo, fazendo batalha de rima, mulheres na batalha de rima. Então, fala assim, existe sim coisa boa. Existe coisa e coisa melhor, mas que talvez não me agrade. Não tô sendo saudosista. Olha, eu tô indo pra uma festa hoje, eu tenho 40 anos de idade, podia estar falando de Chico Buarque, podia estar falando de coisa que talvez eu não consumi, mas eu tô falando, rapaziada, hoje à noite, às 23 horas, no Osso Burger, vai rolar um evento com o DJ Rafael, lançamento da minha marca, o It Social Club. Pronto! Então, tipo assim, eu tô antenado com as coisas de hoje, mas assim, eu procuro consumir o que existe. Eu acho que as pessoas não consomem mais. A galera não vai atrás desse tipo de coisa mais. A gente não vai discutir sobre esse vinho, Sandra. A gente só vai tomar esse Não vinho. discute não, bota aqui. Sabe? Tipo, meio assim, a vida tá assim. Muito bom. Eu curti. Mas então, gente, será... Vamos nichar um pouco mais esse papo? Vamos levar tudo isso para dentro da fábrica. Vamos falar da fábrica? Vambora. Vamos falar um pouco da fábrica? É porque se deixar, Sandrinha, eu vou falando de uma coisa, vai pra outra. Eu adoro vamos falar da fábrica? Vamos puxar lá pra fábrica. E o aluguel fábrica. desse mês tá pago, então a gente vai que vai. Explica pra gente o que é a fábrica. A fábrica... Eu fiz História. Formado em História. E o Ribamar fez Publicidade e Propaganda. E aí a gente se conheceu e tal. Aí quando a gente... Fácil se apaixonar por aquele homem. Da hora, é só que em casa, né? Ele nem casou comigo ainda, Riba é viu? Já top dei até demais. aliança pra ele. É mesmo? Nunca Não é me casado? pediu Não casamento. casou? Não. Ô, Riba. Ô, Riba. Se quiser, pede o Emerson, ele tá aqui Ô, soltinho. Riba. Eu sou fã demais do Riba. Ele sabe disso. É original. Então, aí foi. E, bom, aí eu fui trabalhar. Aí eu sempre trabalhei com comunicação. Sim, mas eu nunca sim. estudei comunicação. Você é da área de história. Eu sou apaixonada. Eu fui fazer história porque eu queria fazer antropologia. Você nunca lecionou, por exemplo? Não. Porque todo mundo pensa que Não, história vai dar aula de história, eu queria fazer antropologia, porque eu gosto de comportamento humano. Só que eu fui entender isso muito tempo depois. E daí eu conheci o Riba, tal. Aí quando a gente foi morar junto, eu trabalhava na revista Ato. Aí depois, uns 4 anos que a gente estava junto, eu fiquei grávida, o meu filho nasceu, o Cal, o mais velho. E quando eu fui voltar para a revista, ela tinha sido vendida. E aí eu não voltei, ia trabalhar em outra coisa. Aí eu fiquei grávida na sequência. Aí eu não consegui arrumar emprego grávida e com um bebezinho de 6, 8 meses. Aí o Riba tinha 5 empregos, um monte de emprego para a gente parar em pé. E um dia eu falei, Riba, vamos comprar uma impressora? Você faz o conteúdo, né? Na época, comunicação era mais design, né? Sim. Eu faço os contatos. Aí a gente comprou uma impressora e assim começou a fábrica. Uma impressora? Uma impressora. Uma impressora Era o que fazia, colorida. Era o que fazia um dia comunicação. Que chegou, eu falei, vou ligar. Liguei errado. Queimou. Era 110. E Mogi... 220. Mogi é o único lugar no planeta Terra que é 220. Não. Não. Tem alguns lugares, né? Olha o cara defendendo o mundo aí. Floripa é tudo 220. Eu falei, nossa, que cheiro de queimado. Eu fiquei na minha, falei, acho que é alguma coisa, nada grave. Pô. Eu sou bem desligada. Aí o Riba chegou, ele, que cheiro de queimado é esse?
Eu falei, ó, eu pus na tomada e fez... Ah, você... Falou, coisou. Faliu a empresa antes de nascer. Aí fomos lá, era lá na Pedroso de Moraes, a loja. Aí fomos lá, tinha garantia, não sei o que, bom, deu tudo certo. Começamos. Então a gente atendeu a J. Bianchi no começo, atendemos construtoras do Guarujá. Mas, gente, é muito interessante, né? Feeling. Total. Parece que você nasce com ele, né? Uma coisa... Uma vez... Aí a gente ficou dentro da nossa casa. Chamava Estúdio José Ribamar Lins Júnior, eu acho. Alguma coisa assim. Caraca, meu nome... Que o Ribamar é José de Ribamar Lins Souza Júnior, né? O Nossa. nome dele. Ele deu abreviada pra caber num sulfite. Isso. Riba. E todo mundo chamava ele de Júnior. Aí eu fiz uma numerologia. Era Júnior? Aí falou, não, tem que chamar Ribamar. Aí todo mundo começou a chamar ele de Ribamar. Por causa da numerologia. Mas assim... Pô, mas puta nome foda, Ribamar. Acho Eu da adoro. hora. Eu acho sensacional Forte. também. Adoro. Não, e assim... E tá voltando na moda, viu, esses nomes cultura, agora, viu? Vou né? falar no agora. Maranhão, Tá voltando. meu sogro falava, no Maranhão, em Barreirinha, onde meu sogro nasceu, cada 10 homens, 11 chamavam Ribamar. Massa demais, massa demais. É muito legal. Cultura, gente. Total, Bom, pra caramba. aí a gente ficou em casa, tem histórias incríveis, sabe? Muito legais. Da fábrica nascendo. E uma Então vez... conta aí uma pra gente aí da tinha época o de seu casa. Jorge, da Geotoco. Construtora Geotoco, sim. O seu Jorge, ele vinha na nossa casa, então a gente morava no sobrado ali na Sérgio Plaza e os meninos eram pequenininhos, mas eles assim foram muito bonzinhos, nunca me deram trabalho. E Que eles da hora. não apareciam. Mãe, não ouça isso. Diferente dos pais do Edu. Nossa, gente, meus sempre filhos, foi um satanás. eu sou muito mais bilolada do que eles. Aí o seu Jorge percebeu um dia, não sei se eles chegaram da escola, e o seu Jorge curtiu. Ele vinha, ficava segurança lá fora, ele vinha com um carro preto. Ele começou a trazer uns pães, pão de linguiça, pão de torresmo. Aí ele ia na cozinha, sentava com os meninos na mesa e eles comiam aquilo. Meu filho, o Caio, tinha 3, o Cal tinha 4, 5. O outro depois... E foi assim. E o seu Jorge, ele falava assim, gente, eu venho aqui porque me faz bem. E a gente lá, era eu e o Riba, na sala de casa. Ficamos ali, acho que uns 3 anos. Depois eu mudei para Granja Anitta, vagou uma casa lá. Eu falei, Riba, quero morar na roça, mudamos para lá. Aí nós alugamos uma casa e montamos a fábrica, comunicação. Aí a gente teve CNPJ e tudo o que uma empresa exige. Quando isso, mais ou menos? Década de 80 ou 90 já? 97, acho. 90 já. E você prospectando, 96. juntando cliente, aí e o já Riba... tinha o Fernando, um estagiário que ficou anos conosco. E o Riba era criação, né? Sempre foi. E aí, quando a gente mudou para essa casa, tal, agência, chegou um senhor, seu Osmar, era um senhor mesmo, bem, devia ter uns 70 e tantos anos, 80 na época, ele era do Guarujá, tinha uma construtora e uma assessora de imprensa de Suzano, chama Mônica, ela indicou a gente para ele. Vocês sempre foram muito fortes nesse nicho da construção no começo, então? No começo tinha muito, cara, porque tinha a Riviera, né? Sim. O seu Osmar ia montar um prédio de 1 por andar na Riviera. E assim, Pode crer. na Riviera você ia fazer o quê de comunicação? De mídia? Tinha nada. Era um mato. Hoje Riviera é Riviera, mas antes era nada. Nada. Aí eu falei assim, seu Osmar, senhor, eu queria fazer uma reunião com os seus corretores. Eu vou lá no domingo, o senhor não precisa ir. Me dá 1 hora, eu quero entender como eles veem o cliente. Porque nós temos que fazer um material assertivo, porque não tem onde divulgar. Tudo bem, a gente ia divulgar no Jornal do Guarujá, no Jornal daqui, mas era pouco. Aí ele falou, não, isso é um absurdo, os corretores não sabem de nada. Eu falei, deixa eu fazer.
Não vai custar nada pro senhor. A Sandra fez o primeiro meeting de lançamento, Cara, meeting de feeling, vendas da história. isso, sabe? Aí eu fui, fiquei com os caras, Primeiro meeting de lançamento da história, vendeu em um mês. a Sam que fez. Destruiu. Ele chegou lá, seu Osmar, com uma cesta, gente, desse tamanho, com chocolate, flor. Nossa, ele É ficou... o mínimo, né? Pô, vocês Cara, arrebentaram. Foi muito legal. E o que a gente fez? O folder. Ah, mas aí tem estratégia, né? Tem Tem o estratégia. Você se comunicou. Tem o Entendeu? ouvir. Palavra, já tinha palavra-chave, né? Já tinha, porque a comunicação, ela é a mesma. Ela só foi ampliando os seus canais, né? Ela Então, agora você tem que, por exemplo, eu vou vender essa taça. E essa taça, ela atende tanto o público Emerson como o público Eduardo. Boa. Eu vou falar sobre a taça com o Emerson na língua que ele se identifica e com você na sua língua. Então, eu vou ter que ter mais que uma língua, mais que uma abordagem, vou ter que ter mais que uma segmentação. Eu consumo um canal, ele consome outro. Aí assim, eu posso fazer um... O Emerson não gosta disso, mas eu vou fazer um parênteses aí. Porque teve ó, eu tô seguindo aqui o pessoal que tá assistindo o programa. Do que eu não gosto, bicho? Não, peraí, você vai chegar agora. Você já me cortou, falou, não, vamos falar da fábrica e tal. A Sônia Brasil, tá escrito aqui Sônia Brasil, ela falou assim, adorei o papo, podia continuar ouvindo vocês por horas, assim, exemplo. Então, Sônia, segura essa. Aí, eu queria entrar você numa não tem noção de quem é brisa... essa mulher. Então, não, eu já achei demais. Eu quero entrar numa segunda brisa filosófica aqui do seguinte... Vambora. Aí eu acho que é uma coisa que hoje o marketing... Aí é uma opinião minha, tá? Você, como especialista, você pode falar, Edu, você tá falando besteira, você não sabe o que você tá falando... Tá, mas vamos lá. A brisa é o seguinte, eu percebo que antes tinha esse cuidado de entregar algo e de fazer uma pesquisa, de entender elementos, entender para onde você quer ir, objetivos, sabe? Cada detalhe daquilo. E eu falo isso como empresário do lado de cá, procurando pessoas para fazer o marketing da minha empresa, e eles vendem assim, faço 2 postagens por semana para você, não sei o que. As pessoas, eu falo, cara, eu não quero TikTok. Eu quero que você consiga passar para o público o que, eu vou falar da Gaia no caso, né? Trabalha com natureza, trabalha com paisagismo. Poxa, a gente tem que entregar algo que toque o coração das pessoas, que as pessoas sintam paz quando vê um paisagismo, que a pessoa se emocione com aquilo, porque o paisagismo, ele traz o conforto, entre outros pontos. Nossa, né? é fundamental. As pessoas nunca conversaram com isso numa reunião de briefing de uma reunião de marketing. Eu vou falar, que porra é essa? Tipo, sabe, tudo muito curto, tudo muito... eu te entrego, eu faço, não sei o quê. Sabe, eu fico pensando, existem profissionais que pensam como você. Sim, Não sim. tô dizendo que você é como é que é? A onça que apareceu em Guararema. Guararema. Não é isso, Sandrinha. Mas o que eu quero dizer é assim, cadê esse carinho hoje em dia? Cadê esse cuidado, Melhor, vou refazer. Cadê esse interesse hoje em dia pelo produto do cliente? Onde está ele? Eu joguei a semente. Planta aí. Sabe, tudo volta naquilo. A gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Começa por aí. Porque a gente desaprendeu a ouvir e, sabe, olhar nos olhos. Total. E se eu tô 15 minutos com uma pessoa, ou se eu tô 2 horas com uma pessoa, eu estou com aquela pessoa, né? Eu estava contando pro Emerson, hoje eu fiz 2 reuniões com 2 pessoas da nossa equipe, e eu fiquei tão feliz porque eu consegui expressar o que eu penso e o que eu sinto. Então a abordagem foi diretamente no que elas pensam e no que elas sentem, essas pessoas. Porque são 2 seres humanos. Não adiantava eu falar, você faz isso, mas você não sabe fazer isso e você fala que sabe, Não, existe uma humanidade naquele indivíduo. Então, com essa humanidade eu tenho que despertar. E isso serve para absolutamente tudo. Como que você faz isso de forma online? Assim... É possível? É possível porque, o outro dia um cara falou assim para mim, como é que eu vou divulgar? Ele faz mudança. Como que eu vou divulgar mudança? Não, rapidinho, só um parênteses. Quando eu falo de forma online, é como você perceber tudo isso que você está falando. Por exemplo, você vai vender para mim.
Tá. Imagina a fábrica assim, faça a publicidade da sua empresa por R$ 59,90 por mês de forma online. Eu nem sei quem que é o dono da empresa, ele nem sabe quem eu sou, eu contrato por um formulário e ele me entrega X coisa. Eu acho que é possível fazer isso? Aí não tem sensação, Então, né? isso daí vai entrar no mérito que tem dois lados isso. Primeiro tem o lado que hoje o mundo, ele prefere o genérico, né? A gente entende ou a gente tem a sensação, a impressão que as pessoas querem ficar no raso. Né? Isso é uma coisa. A outra coisa, existe, dentro do marketing digital, por exemplo, tem o conteúdo que você segmenta, direciona, que você faz a pessoa criar uma identidade com o que você fala dentro do teu segmento e ela vai ficar com você porque ela se identifica com a tua voz. Então, você vai falar de paisagismo, você vai falar que, por exemplo, quando você quer ter coentro, numa horta, por exemplo. Tá. O coentro você não pode plantar ele isoladamente, porque o bichinho é chato, então é melhor você plantar ele perto de uma arruda e perto de um tomilho. Eu sei porque eu li sobre isso semana passada. Eu tenho horta de tempero. Mas não planta não, coentro é ruim. Amo. Pô, coentro é demais. Coentro é ruim. É ruim quem não gosta. Então, Sandrinha, te encontro. Aí isso é uma coisa. Outra coisa, dentro do marketing digital, são os centenas de canais para você divulgar, que aí sim é quantitativo. Então você vai vender um apartamento, um lançamento imobiliário. Ou, por exemplo, muitas universidades usam. Eu participei de uma concorrência, eu tenho um parceiro, a gente tem um parceiro que só faz esse tráfego pago, né? Ele é especialista nisso. A hora que ele apresentou o organograma, na verdade, meio em forma de gráfico, tinha centenas de opções ali. Então, eu não vou responder tão tecnicamente, porque eu não domino. Não. Né? Eu tenho isso um gestor que responde isso. É o da forma de propaganda. Eu estou falando ainda lá do criar, do pensar, do entender, dos elementos esse mesmo. cara da mudança, eu falei para ele, quando uma pessoa contrata um caminhão de mudança, qual é o momento da vida dela? Ele não tem meio termo. Quando você vai mudar, ou você está ferrado, ou você precisa mudar por alguma coisa grave. O estresse está imperando, ou está você reverberando. Conquistou uma casa nova e vai tá mudar. Indo para uma conquista. Eu falei, mas o que a pessoa precisa em qualquer circunstância? De segurança. Que você vai levar o sofá velho dela ou vai levar o sofá novo com cuidado, que você seja não vai velho ou estragar. novo, mas que ele vai sair do jeito e vai chegar daquela mesma forma. A pessoa no outro precisa canto. disso quando ela contrata alguém da mudança, que ela não tenha que carregar a geladeira, a máquina de lavar, as coisas que são difíceis para a gente carregar. E o cara, ele não é de Mogi. Foi numa reunião online do BNI que eu falei isso. E o cara, depois ele me ligou. Um cara bem simples, assim, muito inteligente, super figurinha, assim. E ele falou assim, nossa, mas como que eu falo isso? Eu falei, então, a pessoa que te ajuda aí, você tem que criar um planejamento de tema com ela. Então, nós vamos para a gente chegar aqui, criar esse roteiro, nós vamos começar com um tema tal, você vai construindo isso. É que tem umas palavras que eu não gosto de falar, porque eu detesto a palavra tendência, detesto. Se eu for comprar uma camiseta, a moça falar, é tendência, eu não compro. É mesmo? Não gosto de tendência. Eu adoro moda, mas eu não gosto da palavra tendência. Se o Riba chegar em casa e falar assim, comprei um estilo e tô na moda, você põe ele pra dormir no quintal? Caraca, Sandrinha, aí radical, hein? Riba! Sem tendência, hein, Riba? Sem tendência em casa. Sem tendência. Gente, tem que ser verdadeiro hoje. Porque senão... Quem é Você acha que a tendência não pode ser verdadeira? Tudo que é senso comum, a chance de não ser verdadeira é plantado, né? Senso comum. Putz, eu não sei, assim, não sei... Eu tô na dúvida desse ponto por dois motivos. Eu não sei se eu concordo e eu não sei se é o vinho. Mas eu acho que talvez... Já? Tomou uma tacinha fraca. Cacete, já tá acabando o vinho, só pra avisar, tá, rapaziada? Ô, Du, Então. pode deixar aqui, Isso, vai beber deixa esse aí. vinho inteiro? Já tá, eu tô falando, então, por isso que eu tô falando que eu não sei se é o vinho. Mas sabe o que eu penso em relação à tendência?
Eu acho que essa questão da tendência, ela está muito relacionada ao que você respira. Naquele momento que você entende de elemento, o que você tem de perspectiva do que pode vir, do que você entende do que está acontecendo. Com a exclusão do imediatismo, que eu estou dizendo, eu acredito ainda que tem coisa boa reverberando por aqui. Por tendência? Por tendência. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu acho que a tendência tá sendo curta demais. Sabe o lance dos 8 segundos? Eu acho que a propaganda, ela é... Mas a tendência ela pode reverberar por mais algum tempo. Então, eu vou te dar um... Eu não tenho visto tanto. É que a tendência abrange desde um alimento da moda, uma cor da moda, uma narrativa na comunicação, um veículo da moda, um cantor da... Tudo. Total, tudo é tendência. Por isso que muitas vezes as pessoas falam de tudo. Isso é um perigo, porque é um condicionador. Tá, é um sim. sistema. Alguém pode também ditar algo para ser tendência e aquilo não é do momento, mas assim, é só para vender. Tipo assim, ó, vamos pegar isso aqui, eu lembro muito de música, volto da música de novo. Os caras olham e falam assim... eu lembro muito, posso estar falando besteira, mas eu lembro quando eu falava muito dos produtores tipo Rick Bonadio e tal, né? Eles falavam, não, o que vai ser tendência agora? Os caras estudam o mercado, eles falam, não, agora é o sertanejo universitário, agora é o funk universitário. Não, o funk não chegou no universitário, o funk tá no ensino médio. Agora é o... Brincadeira, pessoal, uma piada. Eu não tenho nada contra. Desculpa, essa piada foi foda. Foi sem querer. Eu sonhei essa noite que eu tava fazendo stand-up, sabia? Eu mudei de assunto, não sei porquê, mas é só pra falar porque eu fiz essa piada tosca. É o vinho. Cara, depois te conto. Eu falei... Cara, eu queria sonhar mais. Você sonha, tem que Eu lembrar. não lembro. Sabe eu sei, todo mundo sonha, né? Muito. Todo mundo sonha, Caramba, eu isso é desviei o natural. assunto da tendência pro sonho de stand-up. Eu fiz uma piada tosca com funk. Eu fiz uma piada tosca com funk. Mas vamos lá. Galera do funk, puta, respeito demais, não tem nada a ver. Tem dica pra eu lembrar do sonho, Sam? Tem. Tem? Depois eu te dou. Vamos falar disso aí. Então, rapidinho, só pra finalizar essa questão da tendência. Eu acho que assim, essa questão da tendência, ela pode ser, assim, uma coisa muito rápida e veloz, como o Emerson falou, acompanhando os 8 segundos e tal, mas eu acho que tem coisa que nasce também e que ela tem coisas interessantes. Sim. Eu acho que no quantitativo as se coisas transforma, se né? transforma e tal. Muita coisa que usam palavra como, por exemplo, vintage, que buscam lá atrás, que é sensacional. Sim. Também. Então, a tendência ela tem essa forma de ser camaleão. Mas eu ainda sou como a Sandra, eu ainda resisto pra essa tendência aí. Putz, eu com não, medo de cara. ser a modinha disfarçada de uma tendência. Eu vou te dar um exemplo de uma tendência que... Eu busco analisar mais. Eu vou te dar um exemplo de uma... Eu resisto. Eu vou falar de uma brincadeira que eu fiz com um amigo, né? Eu tenho um amigo que é o meu contador, não é o Denis, no caso, né? O Jefferson Siqueira. A gente brinca com ele, porque assim, ele era um gordinho, vai vendo a situação, ele era gordinho, cara, ele parecia o Pablo Escobar, tipo assim, gordinho e tal, tipo, sempre maneiro, tocava um rock and roll e tal. Pô, o cara emagreceu. Aí o cara começou... O que ele começou? E tudo que ele criticava. Academia, esses negócios, nada a ver e tal. Aí ele emagreceu, foi pra academia, começou a puxar ferro e tal, academia. Aí ele começou a falar de crossfit, não chegou a esse nível, graças a Deus, né? Mas ele ficou lá num ponto. Aí depois ele passou, ele sempre brincava quando a gente... Lembra quando começou a tendência, a moda das barbearias que a gente falou? Ele brigava comigo, pô, você vai na barbearia pra cortar o cabelo ou você vai pra tomar breja? Brincava assim, vai tomar IPA e cortar o cabelo. Ele vai em barbearia hoje, aí eu falei assim pra ele, o que eu falei? Eu falei, só falta o quê? Que ele comprou a meta? Eu acho que era o crossfit. Eu falei, cara, só falta o crossfit pra você pagar com a língua. Tudo da tendência. Aí um dia ele chegou e falou assim pra mim, pô, mano, eu fiz uma aula de crossfit, é legal pra caralho e tal, não sei o quê. E tipo, eu falo assim, então, a tendência, ela vem com alguns elementos também, Sim. que pega uma pessoa que muitas vezes não, putz, eu não curto essa parada tal, tipo, não é a minha, mas que traz coisa boa também. Sim, Então sim. tem coisa boa, tá vendo, caralho, chupa? Não, às vezes... É pra ele, viu, às Sandrinha? vezes, Você jamais falaria isso, é pra esse cavalo aqui, ó. Às vezes... Ele tava com saudade de mim. Pra caralho. Também, o cara só viaja, né? Pô, fazer esse folgado. programa sozinho, no bad. E os convidados são animal, sabe? Tipo, mas puta, mano. Ô, Sandrinha, eu vou falar porque que eu falei do vinho todo. Eu tô umas 2 Pode pôr semanas. aqui? Pode, claro, onde você quiser. Se quiser, até aqui.
Eu tô umas 2 semanas sem beber já, sem nada, assim, eu tô tentando dar uma limpada. Mas hoje, como é o evento mais... Sabe o Silvio Santos? Quando você tá assistindo, parece Jequiti? Eu já falei, 50 vezes das festas. Então, hoje vai rolar lá no Osso Burger. Eu tô bebendo porque hoje tem o It Social Club lá no Osso Burger, lançamento da minha marca. Se você quiser ir, fica à vontade. De Rafael vai estar tocando lá a partir das 11 horas, não perca. Aproveita o lanchão do chefe Felipe. Eu falei umas 50 vezes, é tipo Jequiti que paga toda hora. Então, eu fiz igual. Era isso. Eu nem lembro onde a gente parou na conversa. Uma vez, eu queria... Eu adoro caveira, né? É. E aí eu queria coisa de caveira, aí o que não sei, coisa que vem assim, né? Do universo vem. Aí o Alexandre Ertigovich, não sei se é assim que pronuncia. O estilista. O estilista. Aí ele Erkovic. lançou um monte de camiseta de caveira. Aí tinha carteira de caveira, tênis de caveira. Em qualquer esquina, Tudo qualquer era loja, caveira. qualquer lugar tinha coisa de caveira. Isso que eu falo. Por quê? Gente, por que as pessoas elas têm esse comportamento e entram nessas ondas? Porque elas não estão conectadas com elas. Elas são sacos vazios. Procurando alguma coisa Tudo que a para maioria faz, elas repetem. manada. Então, aí eu te pergunto uma coisa. Manada. Muito sério isso. Aí eu te pergunto uma coisa. Chico Buarque, pra você, é muito bom. Gênio. Se você vê se você vê o espectador ou a pessoa que consome a Anitta consumindo Chico Buarque, o que vai passar na sua cabeça? Eu acho maravilhoso. Ufa! Então é pela questão da caveira, por exemplo, que eu penso assim também. Eu não me incomodo, eu vou dar um exemplo disso aqui, ó. Vans. Vans, na década de 80, eu era moleque, putz, eu era criança, esquece, eu não usava Vans. Fui usar na década de 90, os Mad Hats, que são Já tinha Vans em 80? Puta, mano, Vans é de muito tempo. Eu nunca Posso estar tinha. enganado, mas é década de 70 para 80 ali, da galera da Califórnia. Posso estar falando besteira, não sou Eu o cara da moda. usava sandalinha de Jesus, sabe aquela? Sim, eu usei conga, usei muito. Conga dava um chulé do cacete. Mas rapidinho sobre essa Que questão chute. do Vans. O tênis, ele, por exemplo, ele tava lá atrás, era usado, tal, não sei o que, os skatistas usavam. Cara, você vai hoje, tipo, pra um evento de arquitetos do lançamento da Casa Cor em São Paulo, o cara tá de terno e de Vans. É muito legal. Não, né? é muito legal. Então, tipo assim, talvez o lance da caveira, como todo mundo numa massa tá usando, tipo, não me importo, assim. Eu vou dar um exemplo de algumas marcas, Calvin Klein, Lacoste e tal, tipo, a galera usava, aí você vê uma população usando aquilo, você fala, puta, eu não vou usar. Putz, eu acho que tem um lance ali, e não é nada contra você, Sandra, Sim, a sim. gente tentando conversar sobre o assunto. Eu acho que esse lance da tendência, a internet tem um papel nisso, ele atinge uma massa também maior. A questão é como ele atinge essa massa. Esse tsunami, ele vem com conteúdo ou ele vem vazio? Não, Essa é a minha ele pergunta. vem com Então, mas o seu marketing, quando você entende o elemento público que eu quero atingir, é o que me interessa aqui nesse assunto. Tá. Eu entendi que, assim, por exemplo, quando você não tem isso, quando o negócio vem vazio, um tsunami vazio, aonde você vai ter um conceito de algo de forma oca, é tipo você pensar numa bolha de 1000 metros quadrados ou metros cúbicos e você tá ali dentro no vazio reverberando um eco. Isso é um problema que eu acho. Mas a hora que você reverbera e retorna algo, você tá rolando uma comunicação. O teu trabalho lá atrás fez sentido. Caralho, fui foda agora, hein? Você se entendeu, Du? Pra caralho. Eu Sim. vou... Você consegue entender o que eu quis Sim. dizer? Porque aí o seu trabalho, o que eu quis dizer é que é o trabalho da Sandra de entender elementos ou nuances, por exemplo, assim, Edu, esse vinho, pra quem que você quer, como você falou, pra quem que você quer entregar, o que que você quer fazer? Ninguém faz essa pergunta. Quando ele chega, por exemplo, Hoje pro Emerson, 95% do que chega tá chegando vazio. Tá aí, chegando isso que eu tô- direcionado isso que eu pra uma outra coisa Não. e não pra gerar um pensamento. Então, mas não eu pra acho gerar troca. Mas eu acho que tem coisa boa. O que eu quero dizer é assim, eu vou dar 2 exemplos. Chega pro Emerson, o Emerson tá nesse eco. Ele pegou porque tem uma sociedade, porque tem gente consumindo, e ele nem sabe o porquê.
mas chegou para uma comunicação da fábrica para o Eduardo, que isso aqui tem uma história, isso aqui tem uma tradição de família, isso aqui tem um conceito. Só que E pra eu isso você quero- tem que escutar mais de 8 segundos. É isso, E é o isso que a eu tô galera falando, já não caralho. quer mais. É isso, é o que a fábrica, é o que a Sandra falou, que você conversou com o seu cliente de Riviera, que você fez ele acreditar, tipo, isso vai gente, há vender. 30 anos. Porra, então, é isso que tá faltando hoje em dia. Calma, relaxa. Puta, isso é muito foda, cara. Eu fui... Mas é que eu sofro por isso, Sandra, como A gente empresário. tá percebendo. Eu lógico. sofro. Eu sei. Caralho. Relaxa. Olha o coração. Não tem massagista aqui? O coração. Puta, não, tipo... A gente tem outro evento ainda Eu hoje. tô brisando, tem um monte de pergunta, um monte de gente falando aqui, modinha moda, tendência, tá? Cara, tem uma galera conversando com a gente aqui. Faz muito tempo que as pessoas não conversam com a gente por chat. Hoje o chat tá bombando. É galera. a Sam. É o poder da É, Sam. tá vendo? Vai Tempo. aí. Como é que tá de tempo, Du? Que tempo? Vamos trocar ideia, esquece o tempo. Vamos lá. Continua, Gente, Sandrinha. aí eu tenho 8 segundos para você olhar para mim. Eu tenho interesse em você, eu não tenho amigo. Certo. Eu quero ter um amigo. Então eu olho para você, eu estou no mesmo lugar e eu quero que você seja meu amigo. Por algum motivo eu acho que vai dar certo. Então eu tenho 8 segundos. Eu tenho que observar você, eu tenho que entender tua linguagem corporal, entender um pouco do teu perfil Pode crer. rapidamente para eu usar um tema, uma abordagem, uma cor, uma palavra, Um texto específico. um mínimo, um elemento que eu vou escolher para que ele seja a minhoquinha da vara, sabe? Sim, sim. E aí Pra conectar. para conectar. Pra gerar conexão. Então, por que eu estou falando de 8 segundos? Porque no começo de 2019, a gente participou no seminário, eu e o Ribamar, e essa pesquisa foi apresentada lá. E esse seminário era de gigantes, né? Pega o vinho aí, jovem. Não, você tá suspenso. Por favor, pega o vinho aí. Vamos beber, cara. E- A gente tá num momento de confraternização. E assim, foi uma experiência muito bacana para mim, porque tudo que eles defenderam lá é o que eu acredito. Né? Então, porque tudo, ó, a tendência igual a tudo virar commodity. É. Entendeu? E essa é a questão. Gente, quanto mais você manipula massa enorme, cheia de gente, com questões rasas, menos as pessoas estão preparadas para observar a vida. E discutir, e se discutir conectar, a vida e escolher. sabe? Aí eu falo que a questão do... As pessoas falam assim, né? O outro lado. O outro lado assim, ó. Você tá tentando fazer uma comunicação, gerar um conteúdo de comunicação como uma publicitária, uma pessoa do ramo de marketing. Você vai pegar o produto do teu cliente ou o serviço dele, você vai colocar para venda ou para o comércio ali e você vai esperar que atinja a sociedade de determinadas formas de acordo com a sua estratégia. O outro lado de cá, você tem um paralelo de 2 pontos. O paralelo do ponto da pessoa que, isso aí não é nada, ou talvez consuma de forma supérflua, como a gente está falando, e o outro lado que está falando assim, como que você não conseguiu chegar ao elemento? Aí começa a criticar. Então você tem um embate das pessoas que enxergam a pureza do que você está tentando entregar, os elementos, como você falou, desperta. Eu vou te dar um exemplo. Você está ali dirigindo na Ayrton Senna, você vê aquela sequência de outdoor, não é à toa. Em algum ponto você vai despertar o elemento por X ponto ali. Certo? E aí tem gente que fala, isso aí não é nada, ou tem gente que consome por impulso. Só que aí você tem um embate de 2 consumidores, que é aquele consumidor, por exemplo, que começa a criticar quem está pegando de forma supérflua. Isso acontece muito com tendência. Virou moda. Sabe aquele negócio? Isso virou moda, eu não quero mais. Porra, isso não é exatamente assim. Mas aí eu acho que talvez o trabalho possa ser feito de uma forma, que aí é um papel das mídias sociais, de fazer um trabalho com essa galera que consome tudo muito rápido, porque isso me assusta, porque eu tenho uma filha, tenho uma família, tenho 2 filhas agora, né? Eu falei, pô, minha segunda filha já nasceu. Sim. Vinho. Eu tenho 2 filhas e isso me assusta do que elas vão ser lá na frente, do que elas vão consumir, de que forma as coisas vão ser consumidas. Sandra, um simples jantar. Hoje o iFood é o que eu vou pedir. Você não tem mais aquele negócio, o que vamos comer? Sentar à mesa, bater um papo, conversar. Eu vou Hoje mais longe. cada O que um no vamos seu preparar, né, Sam? Mano,
nada. Você pega no mercado, você... Blá, 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 blá. É difícil. Para eu falar sobre isso é complicado porque eu cozinho. Sempre cozinhei. Não dá uma dó isso? Acho que dá. É um pecado. Não. É um pecado. E Eu não sou contra, Mas, eu não sou contra as fast foods. Olha, não sou contra. A gente passou ano novo em Minas, na casa de uns amigos, lá em São Sebastião do Paraíso. Pode crer? E sabe SS Paradise, a terra da manteiguinha. É? A terra da manteiga Teixeira. É. Felipe! Não. Cara, depois do dia vocês precisam contar essa história. Aviação. É aviação, Não é caralho. Teixeira, É, aviação. Eu não sei o porquê da manteiguinha até hoje. É, mas é bobagem. Mas um dia me contem. É, mas não vale a pena. Manteiguinha, vai. beijo! Mas depois, vai, Gente, continua. eu tava lá e lá tem assim, aqui é iFood, né? Lá, o iFood. Ó, tem o iFood. Da cidade, cara. E é pelo WhatsApp. É, isso é legal. Total, porque, total. Por que tem que ter uma marca no mundo que domina tudo e todos? Eu acho Por que você não pode ter uma pluralidade? Eu acho que assim, uma marca que domina tudo e todos, eu acho que sempre, isso está um pouco relacionado ao capitalismo. O capitalismo então, ele nem sempre vou vai entrar querer. nesse mérito, Puta, é porque mó bosta, é mó bosta. é complicado. Mas eu acho que assim, não gosto do que você falou, pelo amor de Deus, Sandra. Mas eu acho que assim, o que a gente precisa. Eu vou dar um exemplo de uma visita que eu fiz mais uma vez com a Lúcia Nomura e algumas propriedades rurais. Lembra aquela época das propriedades? Mas antes daquele assunto ainda, quando eu fui com ela visitar, eu falava assim, eu conheci cada produtor, com cada produto rico aqui, genial, eu falava assim, meu, por que teu produto não tá num restaurante e tal? Ela falou assim, porque não chega. Porque o preço não bate, porque assim, hoje, enquanto tá um produtor mogiano produzindo um tomate de qualidade, tá vindo uma carreta do interior com uma qualidade de porcaria. Só que é o seguinte, o tomate dele custaria R$5 o quilo, o outro custa R$1,50. A galera ela vai pelo preço, mas assim, quando você experimenta o fruto, né? Você experimenta o fruto, você sente a diferença. E isso reverbera no restaurante, que reverbera na vida das pessoas que comem enlatado, que querem fazer tudo. Eu acho que esse ativismo culinário, ele é essencial, que é, por exemplo, o que a Paola Carosella está tentando fazer. Sim. Tá na hora da gente começar a despertar quantos restaurantes bons nasceram e morreram em Mogi com ideias com o seu coração no prato e que ele não foi pra frente. Eu tava falando isso com o Felipe ontem sobre restaurante mexicano. Eu falei, cara, a gente falou, putz, se a gente montasse um restaurante mexicano, uma coisa menor, uma coisa com atitude e tal. Eu falei pra ele, falei, cara, o dia que o cara chegar e falar pra mim, não tem um rodízio, não tem um delivery, ele falou, cara, a comida mexicana não viaja bem. Sabe, tipo, eu queria fazer uma coisa que realmente fosse mas, na alma. Aí o cara fala, não, mas isso não vende, isso não sei o quê. Já começa com isso, aquilo, eu falo, puta, perdi o tesão. Essa sua dor, Du, eu acho que a gente não vai conseguir lutar contra isso. Eu acho que dá, Emerson. Você vai infartar, filho. Não, porra você tem duas nenhuma. filhas pra criar. Não, lógico que não, A única velho. forma Discordo. de você evitar que elas entrem nessa onda é fazendo elas experimentar. Você acabou de falar a palavra experimentar. Então, mas e aí? Mas vai experimentar de onde? Se você não levar elas para experimentar... De onde? O experimentar o tomate de R$5 não vai estar dentro do iFood, cara. Tá, beleza, mas é isso que eu tô te dizendo. Se os restaurantes, por exemplo, se o próprio marketing não começar... Eu vou usar uma palavra, por exemplo, que é a agricultura sustentável, ou sazonal, familiar. Né? Familiar. Tipo, você pensar na agroecológico, né? Então, permaculturas e uma série de coisas que você pode trazer para as pessoas que foi vendido por políticos ou por pessoas que não existe, não funciona, aquecimento global é uma bosta. Tá? É uma revolução. Começa uma revolução. Isso, gente. Chega a ser uma Horta imbecil. urbana é uma coisa, Total. fato já. Gente, eu tenho fato. amigos que trabalham com isso. É uma dor ver que essa galera e eles não são ativistas. Eles são só pessoas que têm um coração e que acreditam naquilo, velho. E tipo, você vê essa parada, tipo, me dói, por exemplo, ver coisa que poderia ser feita de forma com coração. Trovão. E, tipo, as coisas sendo jogadas traças de forma supérflua. Tipo assim, um restaurante com coração aqui e um McDonald's com fila pra entrar no drive-thru. Puta cabuloso isso aí, puta bosta. Ó, posso fazer uma pergunta? Pra caramba.
Qual que é o seu X-Men preferido? O meu X-Men preferido? Putz, eu não sei, eu não curto muito X-Men não, Sandrinha. Eu não manjo nada de X-Men. Wolverine. O meu é Tempestade. Putz, deixa eu ver o X-Men preferido. Acho que é o Xavier. Ah, então. Ele... tem nem o que falar, né? Então, porque... Você poder ler a mente das pessoas, Então. mano. Imagina assim, ó. Imagina eu, Xavier, Se eu tirar aqui, a barba, ó. eu fico Ó, parecendo o Xavier. Ó, rapidão. Imagina eu, Xavier, aqui, ó. Eu chegando com a minha cadeirinha aqui, assim, ó. Aí o Emerson falando assim, lá vem o arrombado do Eduardo. A Sandra falando assim, puta, ele vai fazer aquelas brisas filosóficas, não sei o quê. Cara, eu poderia ser um Xavier com uma cadeira de Michael Jackson, voltando de Mohawk e indo embora, assim, tchau. Doideira. Bota o fone pra você escutar os trovões. Tá arregaçando o trovão. Meu, tem muita gente falando aqui. Muita gente. Cara, eu queria conversar com todas essas pessoas, são seus amigos. Como que acontece isso, gente? É o chat, entra lá no chat. Ó, você vai lá no... Galera, vocês são foda, tá sendo um dos programas mais fodas aqui. Peraí. Aqui nós. Ô, São Pedro, vocês vão zoar o meu... Pô, chove agora então, porque depois tem, mais uma vez, propaganda Jequiti. A gente vai fazer uma festa lá no Osso Burger, enquanto a Sandrinha tá pesquisando. A Osso Burger, a festa vai rolar, o Weed Social Club com o DJ Rafael. E eu acho que eu vou fazer uma palhinha lá também, vou tocar, porque o vinho tá bom demais aqui. Diga lá, o Ribamar falou o quê? Ele falou, não é o iFood, é o iRango. O iRango. O iRango, melhor ainda. Pode crer. Melhor Você viu aqui o tanto de gente, olha aqui, ó. A galera do Maria Beni tá mandando beijo. Cara, eu tô encantado com essa Maria Tereza aqui, eu vou ler tudo depois. A TT. Galera do Beni tá mandando beijo, ela falou Sam. que a Vans foi de 66. É. Eu me lembro de um filme chamado... Ai, delícia. Traduzido aqui, chama Reis da Rua, alguma coisa assim, puta... Não sei o que lá, Dogs. Puta, eu vou esquecer o nome agora. É um filme quando mostra a origem do skate. Você não tenta lembrar não, que você não é muito bom disso. Cara, não, eu tô uma cara sem fumar também, cara. Eu tô uma cara, eu tô dando uma limpada também. É necessário. Sabe por quê, Sandra? Eu fumo há 15 anos. Ininterruptamente. Aí eu preciso dar uma segurada pra ver também o que vai responder. Então, sabe o que tá já respondendo passei por pra isso, mim? Já fiz isso. Sabe o que tá respondendo pra mim? Eu tô ficando mais acelerado, obviamente. A percepção eu sempre tive de muita coisa. A gente percebeu. Mas eu tô ficando bem acelerado A gente e a abstinência pra mim tá foda e é uma coisa que eu não queria sentir de nada da vida. Não é bom você sentir abstinência de algo. Mas pra mim era um anti-inflamatório, então cuidava e tal, então é bem foda. Mas falando nisso, conta uma coisa pra mim. Como que você viu o OVNIs? A história do disco voador. Olha, ninguém sabe. Conta pra gente, eu quero saber. Quer falar disso? Lógico, Fala. na boa. Pra caralho, eu vi várias vezes já. Aonde É isso? mesmo? Sam? Ué. Eu nasci lá em Jumirim. Eu não morava na vila, eu não morava numa estrada que ia pra roça, assim. E aí, uma noite eu fui dormir na casa de umas italianas lá pra frente. E era aquelas janelas com tramela, assim, sabe? Que tem cheio de fresta, né? A porta. O telhado era também, não tinha forro. E aí a gente tava lá, eu não sei porque, lá na casa das Landucci. Aí eu não sei porque que eu fui dormir lá. Eu acho que eu tinha uns 7 anos. Pode crer. E a estrada era assim, a casa delas era aqui, e aqui subia uma entrada do sítio, que era parente delas, mas que subia. E aqui era tudo plantação de algodão. Tá. Aí, de madrugada, a gente escutou um som diferente, porque não tinha luz elétrica. Então, um som diferente. Mecânico, um negócio... Não, eu não sei explicar. É como se fosse um vento. Um vento zunidozinho. bem zunidinho mesmo. Aí a gente acordou, entrou facho de luz nessas frestas, mas muito forte. Tipo, tá pegando fogo em algum lugar. Aí nós fomos olhar e esse clarão, ele tava em cima dessa parte que era bem grande, que era a plantação de algodão. Era algodão, sua plantação? É, algodão. Só algodão. Algodão. Eu apanhei algodão. Antes Sim. de ir para a escola, eu tive que fazer isso.
E daí... Era uma fazenda ou Era um sítio. Sítio de algodão. Não era uma fazenda, era um sítio. E nessa parte eles plantavam algodão. Pode crer. E era um negócio enorme, redondo, preto, escuro, não sei, né? Mas o que a gente mais via era a luz atravessando todas as frestinhas da casa. E aí, ok. Lá em Jumirim... Essa foi a primeira vez? Aí tinha uma fazenda lá pra frente que era num povo de São Paulo e tinha um maluco que morava lá. Quer dizer, não sei se o cara, acho que era igual a gente é. Mas pra nós ele era um maluco. Doido. Ele era de São Paulo. E uma vez a gente tava... meu pai tava só tinha um bar, né? Que era mercearia, bar, padaria, era tudo. Tava lá, eu fui com meu pai. E esse cara tava lá, ele chamava Luiz. E como ele tinha uma pinta, o apelido era Luiz da Pinta, porque o interior é magnífico, os apelidos são ao pé da letra, é demais, né? Eu adoro. E o Luiz da Pinta falando que tinha visto um disco voador. Aí que eu entendi o que era. O que você tinha visto Na hora naquele dia? Mas nunca falei nada. Ok, aí mudamos para Laranjal. Um inverno, eu e meu irmão saímos da escola, a gente sempre trabalhou, estudou à noite. Um frio, subimos da escola, passamos no bar, compramos sorvete, sentamos na praça, em frente da casa que a gente morava, para chupar o sorvete e entrar. A gente viu, eu e meu irmão, uma nave, andando para lá e para cá, lá em Laranjal. Laranjal várias vezes? É uma cidade alta e venta muito. Mas bem alta, então o céu é cheinho de estrela. E era uma praça escura, um lugar Era à assim. noite isso? À noite, era umas 11 horas da noite. Por que os OVNIs só aparecem à noite, né? Não, tem acho umas que aparições de dia, mas Não. é sempre fecho de luz. É. E eu não tô falando termo pejorativo, não, eu só tô querendo entender Acho que é o mais que as fácil pessoas... de ver, né? Talvez? Eu acho. Assim, eu nunca porque, vi. por exemplo, o tal do Zé da Pinta, né? Luiz da Pinta. Luiz da Pinta, perdão. Tudo é Zé, a gente acha que tudo é Zé, né? Ai, Zé! Gente, lembrei da cara dele agora. Luiz da Legal. Pinta. A minha pergunta é, cara, tipo, rolava, tipo, de uma galera comer um cogumelo no mato, assim, Não, ver lá umas não. coisas? Não? Ah, não. Lá era caretão. Gente, uma colônia de italiano, a maioria era mais velha. Conservadora, a galera mais conservadora o tal. máximo é um vinho, não. Vinho não faz isso. Vinho só faz Não, debater ele- sobre cultura e tendência. Não, gente, é que existe. Depois eu vi uma vez que eu estava em Americana. Eu com queria uma ver, galera, eu queria ver. E uma eu queria vez ver. que foi a mais próxima, eu estava lá em Paraty, numa ilha, num carnaval, nós somos umas 12 pessoas. E eu fui com 3 amigos, quer dizer, um deles que falou, eu tenho barraca para 4. A barraca cabia 2, então estava apertando. tava muito calor. Eu falei, eles estavam bem doidão, eu falei, eu não vou, eu vou ficar aqui fora. Se der Então, sono- aí nesses da barraca bem doidão, talvez... Mas eu não tava. Não, eu tô falando eles, Não, assim. eles não viram, eles dormiram. Ah, sim, Eu tá. fiquei acordada e, gente, eu comecei a olhar, porque é um lugar que não tinha praia, tinha um mar, mas a faixa de areia era estreitinha, onde a gente tava, né? Então não tinha reflexo da areia, assim. Tava uma noite maravilhosa. Aí eu ficava vendo aquele brilho à noite do mar, assim, sabe? Parece uma lona, né? Que vai lá longe, preto. E aquele calor, eu fiquei lá. Daqui a pouco fez assim. Um negócio. nada? Mas assim, voando. Mas super colorido e pequeno. Mas muito rápido. A impressão que dava é que ele saiu na minha frente. Não, ele veio do horizonte. Ele veio lá... Pequeno. Pequeno. Pra mim, eu enxerguei... Era pequeno, não era enorme, igual o primeiro que eu vi. Ele veio lá da Terra, lá da curva do planeta. Ele fazia... Foi maravilhoso. E eu fiquei lá. E eu falava, Juca, que eu tô dormindo. Ninguém acordou. Eu fiquei quieta. No outro dia de manhã, eu queria tomar café. E tinha umas meninas pra frente, só mulher, que estava acampada. Eu fui lá ver se elas tinham café. Aí cheguei, me apresentei, começamos a conversar. Aí uma falou assim pra mim, você viu o disco voador ontem à noite? Falei, vi. Elas tinham visto.
Caramba, eu acho que assim, Que louco. eu nunca Muito vi, legal. eu nunca vi disco voador assim, mas os momentos, e isso, o que eu tô falando, não é de um termo pejorativo, não me entendam mal. Mas assim, quando você tem um neurocientista, eu acho que ele é neurocientista, posso estar falando a formação acho que da Universidade de Paraíba, Siddhartha Ribeiro, né? Neurocientista, né? Ele é neurocientista especialista em sonho. Isso, sono. ele fala muito sobre os É do Piauí. os psicoativos, né? Os elementos, os psicodélicos ou psicoativos. Por exemplo, o LSD, né? Ou até mesmo o cogumelo mesmo. As pessoas entram sempre nessa, tipo, você vai tomar pra ficar doidão. Esquece isso, eu não tô falando nada sobre isso. Mas as experiências mais alucinantes que eu tive de você ver as coisas mesmo, se é uma coisa que me conecta muito, mais do que o cogumelo, é o LSD. O LSD me faz enxergar elementos. E as pessoas podem olhar e falar, pô, mas o Eduardo, não sei o quê. Puta, foda-se. Eu tô falando, tentando conectar, porque talvez eu acho que tenham elementos para algumas pessoas que sejam portas de conexões para uma visão mais ampla. Saca? Tipo, putz, eu tenho um psicoativo aqui que abre a minha mente para eu ter uma introspecção sobre um determinado assunto, uma visão mais ampla de determinados conhecimentos, entender. E talvez isso faça com que você enxergue, como você citou horizontes, mas que você enxergue as coisas de uma perspectiva diferente. E você, por exemplo, fala, eu nunca vi aquilo, saca? Tipo, eu nunca vi aquilo, eu tô vendo. Não sei se... Aí eu não vou usar o termo, o adjetivo OVNI, né? Mas eu tô dizendo, tipo, você começa a ver muito mais coisas, você começa a pensar diferente, você começa a abrir sua mente. Talvez porque Você nunca você tinha tem me uma mente contado muito essa fechada. história. Não, né? Não, nem... É que acho que lá no BNI detonaram tanto comigo que aí eu enjoei. Não, foda-se. Não, mas no nada a bom ver, sentido, tipo, não, na boa. Tipo, eu falei, na verdade, porque é um assunto não exatamente Gente, OVNI, mas exatamente o porquê, talvez, e como você se sentia, onde você estava, o porquê que te fez enxergar OVNIs. É essa pergunta que... Quatro Mas situações diferentes. totalmente. Então, isso pra mim é curioso. Quatro- E não é acredito nela, não acredito. Porque aí a gente vai entrar num ponto também, Sandrinha, doidaço, que é o seguinte, a fé das pessoas. Não tô falando de fé aqui agora, mas pessoas que falam, por exemplo, pô, eu vi Deus. Tem pessoas que falam, eu vi Deus. E você vai duvidar da fé de uma pessoa? Não. Como uma pessoa que fala, poxa, eu vi OVNIs. Ou uma pessoa que fala, puta, eu tive um encontro espiritual com o meu eu interior. E não. Aí outro dia a Eu sei que eu tô minha indo nora, longe. Eu vou parar com o vinho. a minha Tá aqui, nora, ó. Pá. Gabi maravilhosa, não sei o que ela falou. A gente ficou conversando sobre o que é Deus, né? É isso, eu sempre me questionei. O que é Deus? Não, É a você não vida, vai entrar né? nessa viagem A agora, vida. porque... Não, ela respondeu aqui. É a vida. Eu acho que tá aqui, ó. Pra é mim, a vida. pra mim. Pra mim também. Hoje um cliente falou assim pra mim. Isso pra mim já tá descoberto, é fácil. Hoje um... Ele não pode entrar nessa essa hora. Posso, lógico que Bom, posso. pede pro Marcel trazer mais um. Ele não pode. Bora. Ó, pode só o entrar seguinte, nessa. só avisar que o evento do osso vai ser cancelado, porque ele Ele vai fazer não um pode. ultra podcast aqui. Ele não pode entrar Manda nessa, isso, nessa Andrei. hora aí, não. Gente, não tem um cara que o meu filho falou que ficou... Ai, gente. 6 horas... Não, 9 horas que o cara pirou no podcast. É que assim, é tanto Pirou nome... no podcast, ficou tipo... Tá Não, falando do Edu. Eduardo Amadeu? eu não vou saber falar. Não, mas o que ele fez? Ele ficou Não, fazendo o cara, podcast muito tempo. O apresentador lá, Aham. não sei se é assim que chama, ele convidou um cara polêmico. O Cal saberia explicar. Eu não sei o nome, nem de um nem do outro. Cal, É. olha aqui numa próxima vez. É interessante. Aí, esse cara, o apresentador, ele estava indo por um caminho com esse convidado. E estava chato. Aí ele resolveu jogar a toalha. E entrou na do convidado. A hora que ele entrou, o cara falou, eu acho que foram 11 horas. Foi assim, foi Ultra absurdo. podcast. Absurdo, esgotou. E só que esse cara é uma história
lamentável, assim, triste, né? Vixe. Ele se matou depois, que já tinha planejado isso, o convidado, né? Depois dos 11 horas? 3 Pessoal, dias estamos depois. encerrando o podcast aqui, porque senão o Emerson vai se matar. Não, eu tô me sentindo bem viva. Não, eu também. Eu sou Deus Aliás, puro. tô adorando. Não, e assim, hoje um cliente falou pra mim, eu achei tão bonitinho. A gente tava conversando sobre alguns assuntos que não tem nada a ver com o trabalho, conversando sobre algumas situações da mulher no mundo, né, dentro do segmento que ele atua, inclusive. E aí ele, de repente, ele falou, Deus é isso, sabe? Essa nossa conversa, é você enxergar um irmão no outro, né? Imagem e semelhança. Ele falou, eu fiquei... ter momentos igual que a gente teve hoje de manhã. Não é? Eu fiquei tão feliz. Hoje foi foda, né? E essa minha nora, ela é mais evangélica, assim, ela tem mais esse perfil. E ela veio conversar comigo, aí eu comecei a falar, Gabi, eu tenho uma crença eu sou meio índia, assim, nesse ponto. Para mim, a tempestade é Deus, sabe? As pessoas são Deus. São elementos, né? Sabe? A chuva, né? Então, eu gosto muito dessa crença do índio, né? Eu honro isso, porque quem somos nós? Nós não somos natureza? Sim. Então, imagina a nossa capacidade de transformar, de amar, né? De fazer milagre. Ou de se reconectar nisso, né? Total, é complicado, total, né? Mas, sabe, é isso. É que não pode esbarrar em religião também, Não, né? mas Porque o eu Emerson respeito. falou uma coisa legal, que eu só complemento. Ou é a conexão, ou é a reconexão. Putz, Eu é acho muito que hoje foda. é muito mais... faz muito mais sentido a gente falar em reconexão. Total. Muito mais Eu sentido. concordo plenamente. Muito mais sentido. Concordo. É muito foda, porque assim... Quem tá nossa, conectado tá. A olha, Sandra tá conectada e é. ela tá bem e a gente não precisa fazer muita coisa por isso. Eu acho que é a reconexão que é o assunto, é a Aí pegada. você pega um momento com um amigo, com uma pessoa que você ama de outras formas, com uma música, com uma obra de arte, com uma poesia. E você, Com um alimento, com um vinho. Aquilo substitui o LSD. Ah, mas é bom, Sandrinha. É Ah, bom. eu sei. De verdade. Eu já passei dessa De fase, verdade. mas faz não, tempo. mas ó, de verdade. Sandrinha, eu não vou vender peixe aqui não. Mas não tem fase. Eu acho que é um Tem, pouco assim. tem. Eu acho que são... Não tem. Sabe por que eu falo que não tem? Porque assim, porque são momentos. Hoje, você se conecta com uma taça de vinho. Aquele momento que você se... Sabe, eu tava falando isso pra uma amiga. Ela tava toda estressada do trabalho. E inclusive ela vai hoje, Palominha, puta, você é foda. A história foi o seguinte, super rápido. Aí fale, olha, que Nunca pode. é rápido. Pode. Não, ela, na verdade, Emerson, a história foi o seguinte também. Ela era casada com uma amiga, tá? E elas se separaram, só que ela veio como se fosse agregada. A amiga que era a mais próxima. Aham, e ela ela ficou ficou tão brother. Sim. Ontem eu fui pro coquetel lá do evento, a gente trocando uma ideia e tal. E ela tá passando por uma fase, tipo assim, de transformação pra vida dela. A transformação dela olhar pra casa dela, aquilo que ela construiu, tomar um vinho, relaxar, descansar, escutar uma boa música, Isso é sabe, abaixar a reconexão. luz. Que você falou, Isso é reconexão. reconexão. E aí eu falando o quanto é importante, como para algumas pessoas em determinados momentos, você usar um psicoativo para você ter uma expansão de mente, ele pode, tipo, Sim. zerar teu HD de coisa ruim. É uma formatação de HD. É importante. Sim. O Siddhartha fala isso. A gente não explora, por exemplo, e é por isso que eu falo que isso não é de forma pejorativa. Não é para você pegar e usar numa festinha com vodka. Esquece isso. Eu tô falando assim, a forma científica da coisa. Se nós explorássemos a neurociência como ela deveria ser explorada, ou por exemplo como parte do psicoativo, a gente teria muito mais consciência e entendimento sobre a consciência humana. Pegar, por exemplo, o seu entendimento e não brincar com você e falar assim, isso é zoeira sobre OVNI. Pô, peraí, vamos estudar, vamos entender. A neurociência pode ensinar, pode estudar muita coisa. A gente tem muita coisa que a gente joga num baú e fala, isso é besteira. Isso vira piada. E é muito sério. O vinho é foda, tipo, um papo.
olhar no olho. Hoje cada família almoça cada um no seu cômodo. As pessoas não sentam cada à um mesa. no seu celular. Sabe uma coisa que isso, ó, Em casa a vida toda a gente 2010, só teve uma Sandrinha. TV. 2010, eu dava treinamento de gestão, educação ambiental para as empresas. E aí teve uma vez que eu criei um conteúdo falando sobre o que é sustentabilidade, né? Falava em elementos, reciclagem é sustentabilidade? Pensar sobre energias renováveis? Sobre consumo consciente da água? Só que tem uma coisa que é sustentabilidade que poucas pessoas praticam. Eu colocava uma foto da família jantando, almoçando, sobre a mesa. Conversar sobre as atitudes do ser humano. Olha, eu tô pensando que queria conversar com vocês sobre redução de consumo de água. Acho que a gente está desperdiçando água demais. Coletivamente, aquilo propaga muito maior do que uma atitude individual. Saca? Tipo, quando eu falei, e eu lembro disso até hoje, eu dei esse treinamento para uma multinacional. A galera saiu depois e falou assim, sabe o que você me despertou? Que minha família não janta junto. É o único momento, porque almoça na empresa, toma café na empresa, cada um no seu canto, à noite, família, filhos em casa. Não tem mais ninguém junto. Cada um pega seu prato e vai para um canto. Ele falou assim, a gente conseguiu se conectar e dali surgem assuntos sobre finanças da família, sobre viagens da família, sobre interesses da família e sobre sustentabilidade. Eu falei, gente, ser sustentável é praticar a sustentabilidade como um todo. E a família é o elemento chave para você poder discutir. Você vai discutir com quem? Você vai num púlpito tentar vender para a pessoa? Você não vai rolar. Mas é o seguinte, você pode começar com sementinhas dentro da sua casa, com teu filho, com teu marido, com você. Ouvir, 2 ouvidos, uma boca. Saca? Tipo, tanta coisa que pode ser muito mais sustentável e não rola. E aí quando eu colocava aquilo era tipo uma explosão pra galera. Saca? Tipo, então, eu acho que em determinados momentos, isso aqui é uma puta de uma forma de conexão. Pô, vamos fazer aquele evento que você falou? Vamos colocar um músico, ninguém fala nada, a gente só vai tomando um vinho. E depois a gente para discutir sobre a arte. Puta evento foda. É um momento foda. Aí, ou a gente vai fazer o seguinte, enquanto a pessoa tá tocando, eu tô no TikTok. Pô, tem um momento do TikTok, o momento não é esse. É só isso. Doideira, né? Voltamos para as escolhas individuais, né? Total. Eu vou lá e volto cá, tipo pipa. Você joga longe e puxa ela. Desbica. Sandrinha, muito louco, né? Eu tô falando com você há quase 3 horas, Sandrinha. Sério? Mentira. 2 horas, 1h30, 2 horas. Eu perdi as contas. É o vinho. Que horas são? 1h48. 48. Sandrinha, Mas foi bom demais. posso falar uma coisa? Foi bom demais conversar com você. Eu tô falando, demais. 2 coisas importantes. Foi um dos assuntos que a gente conversa muito com o empresário, a gente sempre lá atrás, o Emerson, ele sempre fala isso no programa. A gente quer conversar com os empresários, mas a gente quer conversar de forma... Explica aí, como a gente quer conversar com o empresário. A gente quer mostrar quem é o empresário por trás da casca de Mostrar empresário. o humano, né? Mostrar o humano. O tocar o humano que você falou. É isso. É isso. fundamental. Foi o que aconteceu aqui. A gente o que a gente falou em tenta um fazer momento com da fábrica. todos que a gente traz aqui, que a gente já trouxe aqui. E eu tenho certeza, até agora a maior facilidade de tocar o humano foi com você. E além disso, assim, honra. engajamento. Real. Engajamento, E eu não por tinha exemplo, dúvida de que isso ia acontecer. E engajamento, por exemplo, aqui da galera discutindo no chat. Tipo, a galera, a maioria manda o quê? Eu vou lá mandar um joinha. A galera tá aqui conversando, debatendo. Cara, eu ficaria horas conversando com você, muito legal. pensando nesse assunto. Eu vou até estender esse convite, vamos conversar de novo depois. Traz o Riba, traz teu filho. Tipo, gostei da ideia dele. Você falou outro dia que ele curte podcast também. Cara, vamos conversar, tipo... sabe, Sandra, eu acho que esse momento pra mim aqui, óbvio, tem a questão do business, onde nós estamos no ATCast e tudo, tem tudo que tem que acontecer porque tem as engrenagens funcionando. Sim. Mas eu quero que a coisa aconteça de uma forma tão orgânica. Muita gente manda mensagem, conversa com tal pessoa. Eu tenho 0 interesse de conversar com essa pessoa, eu não converso. Eu não... mas ele é bom tal, firmeza. E pode até muita existir gente. conexão, pode até sentar aqui e a conexão acontecer.
Eu não Mas sei tem você. mas tem tanta gente que a gente já tem uma certa conexão e que a gente tem a oportunidade de Que trazer. alimentar. Eu não né? sei você, eu vou Ah. falar por mim. Eu nunca tive problema com nenhum convidado. Foram sempre papos muito legais. Não, Porque é muito não, orgânico isso não. aqui. Sim, sim. Saca? Tipo, a gente não tá aqui de forma mecânica. Estamos aqui vendendo, tal. Só pra avisar vocês, porque hoje, a partir das 23 horas, teremos a Wheat Social Club. É um lançamento rádio da com marca, imagem, né? gente. É muito legal. Eu amo o rádio. E sabe o que doido isso Amo. aqui? Isso aqui vai ficar perpetuando na internet. Minha amiga falou aqui. Tá aí, vai acabou. ficar na internet. Isso mesmo, né? Não vai sair, Sandrinha. O meu nome veio de uma novela de rádio, cara. É mesmo? Eu sou a primeira filha. Eles achavam que era homem, né? Ia chamar Pedro Paulo. Aham. Aí eu nasci. Aí minha mãe ouviu uma novela no rádio da madrinha dela, a Pilha. À noite ela ia grávida lá no sítio da madrinha, voltava porque ela amava a novela e tinha uma personagem que chamava Sandra, que ela curtia muito essa mulher. Que doido. Então é Sandra por causa da personagem. Você da já novela. era pra ter outro nome? Não sei, acho que não. E eu, graças à minha avó Geni, Acho que que está não. no céu, minha vozinha, que eu amo demais, eu ia chamar William. Minha mãe queria meu nome de William. E eu sou Carlos Eduardo, e que eu cortei o Carlos, deixa pro Budim, eu sou o Eduardo. Que louco, né? E eu amo meu nome, sabia? Meu, o nome Eu é amo muito meu louco. A nome. minha irmã tá aqui, ela chama Marli. Sim. Beijo, Marli! Não Sabe, é? Marli? Riqueza. Beijão. Sua Ela irmã é foda. ia chamar Salete, pra combinar com Sandra. E eu tinha 3 anos. Tinha esse lance de S e tudo no nome. Meu, eu sabe? falei, não, vai Salete. chamar Marli. Eu enchi tanto o saco da minha mãe que pôs o nome de Marli. Eu nunca chamei a minha irmã de Marli, chamei ela de Mara. Mas nunca teve um cogitar um Mara. Nunca. Só Salete ou Marli. É, E você pegou como Mara. Mara. Mara de maravilhosa. É maravilhosa, ela é maravilhosa mesmo. Nossa, demais. Beijo, Cedrinha, Mara. adorei demais conversar com você aqui. Eu também. Queremos demais, conversar mais com você. bom. Cara, é muito conteúdo foda, assim. Eu tô curtindo demais essa temporada do Sharks Podcast, porque tá sendo muito mais orgânico, tá sendo muito mais legal. E eu espero todos vocês aqui. Na próxima sexta-feira teremos mais um convidado. E é isso aí, cara. Emerson, obrigado mais uma vez, cara. Valeu! Tem mais um episódio aí. Sandrinha, Sam, beijaço. obrigadaço. Semana que vem... Puta, na verdade, semana que vem não tem podcast. É feriado. Semana que feriado. vem, sexta-feira, é Da Paixão. Sexta-feira da Paixão. É um feriado. Não comam carne, ou comam, Ah, ou fiquem em casa com a família, reflitam sobre tudo, não Façam um reflitam sobre piquenique. nada. Façam um piquenique. Puta, sexta-feira geralmente não chove, sexta-feira da Paixão, é bem tranquilo, feriado de Páscoa, né? Vamos fazer um piquenique? Você curte feriado de Páscoa? Eu curto. É. Sabe por quê? eu tenho. A minha família é muito religiosa, né? Meu pai e minha mãe são de base muito religiosas. Católico. Católicos. Os meus né? também eram, É, então- religioso católico. Mas eu Então falei pra a quem? gente tem um. Pro Vânio hoje. Gente, a nona, quando a gente morava em Jumirim, no dia da Sexta-feira Santa, não podia pentear o cabelo. Meu avô Você tinha que meu ficar avô não triste. penteava, meu avô não e fazia não barba, tem, meu avô não cara. tomava banho. Era, né? Podia varrer a casa. Assim, a minha mãe, ela não é muito, mas a minha avó, mais religiosa, ela sempre pedia pra não comer carne. Nesse dia tá, puta, você respeita numa boa e tal. Sim. Mas assim, eu acho que num conceito geral, o feriado de Páscoa, ele me conecta muito com os pais da Karine. E é muito legal. O meu junta muito a família. Junta a família, É um você tá feriado ali. que conecta Então, a tipo família. assim, a semana que vem a gente não tem Sharks Podcast, junte sua família aí, E faça o outro, sustentabilidade. que O outro é pior ainda, É no porque- meio. A gente vai precisar pensar nisso aí. Que é o feriado da Velho, quinta-feira. eu não vou ficar 2 finais de semana, não sei o que eu O vou fazer. feriado ainda. da quinta-feira. Então é o seguinte, voltamos para a próxima edição do podcast, que eu sei lá quando vai Já acontecer. já a gente bota a data. É feriado para um caralho nesse país aqui, é muito feriado. O calendário aqui é doideira, né? Brasil tem feriado pra caramba. Com emoção. Emenda, né? Doideira. Gente, vocês pararam 2 anos da vida de vocês, vocês querem realmente não ver minha cara aqui? Se vocês quiserem, aproveita, deixa seu like no nosso YouTube aqui, né? No canal do YouTube do ATCast.
deixa seu joinha. E uma coisa importante, aciona o sininho lá pra saber, sabe-se lá Deus quando a gente vai voltar aqui. Nem sei quando a gente vai voltar. Talvez a gente volte em 2023 ou 2022 ainda, com muito vinho, com muito papo legal com uma Sandrinha. E espero com o Emerson aqui do meu lado, com os nossos apoiadores aí. E é isso aí, mais um sextou pra vocês. Agora sim, vocês podem... Agora pode ir. Agora vocês podem ir lá pro Osso Burger, daqui a pouco às 23 horas, que vai rolar, vocês já sabem. Beijo, tchau. Tchau.